Está no ar, programa Umbanda Reino da Paz. Apresentação, Pai Léo das Pedreiras, com participação de Mãe Priscila das Águas e Rodrigo Muniz. Um filho de Peba que tem fé, nós temos fé. Um filho de Peba que tem luz, nós temos luz. Pra iluminar nosso lugar, vai Oxalá, sempre tem mais um. Pra iluminar nosso lugar, vai Oxalá, sempre tem mais um. Epa, rei Ansan! Epa, rei! Iansã tem um leque de penas para abanar em dia de calor. Iansã tem um leque de penas para abanar em dia de calor. Iansã mora nas pedreiras, eu quero ver meu pai Xangô. Iansã mora nas pedreiras, eu quero ver meu pai Xangô. Moça bonita, como brilha sua espada ao cruzar nesse imenso céu azul, cortando as nuvens e trazendo a chuva. Ela é guerreira do exército de Ogum. Iansã, linda guerreira, proteja os seus filhos sob a luz da lua cheia. Iansã, linda guerreira, proteja os seus filhos sob a luz da lua cheia. Epa, rei Iansã! Epa, rei! Olá, meus irmãos, saravá, que a paz de Oxalá esteja com todos vocês. Começando mais um programa Umbanda Reino da Paz e já começando cantando pra ela, a deusa guerreira, a rainha do bambuzal, a rainha dos ventos, a senhora das nuvens de chumbo, como diz Maria Bethânia, nossa querida mãe Oiá, nossa querida mãe Iansã. E começando, já dando o nosso boa noite pra ele, a figura mais vendarola que existe no nosso canal, Rodrigo Muniz. Epa, rei Iansã, epa, rei Oiá. Boa noite, Pai Léo, boa noite, Mãe Priscila. Boa noite a todos os irmãos e irmãs do programa Mirua e também no programa Umbanda Reino da Paz no YouTube. Vamos falar, né, da Dona dos Ventos, a orixá guerreira, aquela orixá que não leva desaforo pra casa. Então, hoje o programa é quente também, é uma senhora do Dendê também. Salve Iansã, salve as suas forças. Estamos juntos. E dando também o nosso boa noite pra ela, a nossa relampejante querida Mãe Priscila das Águas. Boa noite a todos, é um prazer sempre estar aqui, ainda mais falando de Iansã, né? É sempre bom falar dos orixás femininos, de saudar essas energias. Então que o programa hoje seja abençoado e com a força de nossa mãe Iansã. A grande Iabá dos ventos. Iansã não tá na minha coroa, mas ela faz muito parte da minha vida, né? Meu Odu é o número de Iansã. E ela fecha também, uma vez um estudo que o Pai João fez no nosso terreiro. Ela é meu último orixá, né? E o Pai João explicou que o último orixá, ele faz muito parte da nossa vida, né? Então eu sou muito ligada em Iansã. Às vezes tem pessoas que até falam que eu tenho muito um jeito de Iansã, né? Esse jeito mais mal educado, às vezes, mais grossona. Brava. Mais Explosiva, brava, explosiva. E eu me queimo com tudo, gente. Toda filha de Iansã, né? Vocês vão ver aí no vídeo no canal sobre os filhos de Iansã. Qualquer coisa que eu pego, eu me queimo acendendo incenso. Qualquer coisa eu me queimo. Então eu tenho bastante aí carrego de Iansã aí no meu caminho espiritual. Então, epa, rei. No meu caso, especificamente, eu não tenho Iansã também no meu enredo, mas eu sou filho de Xangô. E dizem que aonde o pai está, né? Aonde Xangô... tem até um ditado iorubá que fala sobre isso, né? Aonde Xangô pisa, Iansã também pisa, né? Por mais que alguns Xangôs tenham fundamentos brancos, né? Fundamentos fora do Dendê, mas Iansã está sempre próxima. A gira de Iansã é uma gira que puxa muito carrego para mim, ligado a Xangô. É fogo, é energia. Então falar de Iansã é maravilhoso. Eu acho que é um orixá que é um orixá popular, extremamente popular,
né? Tem muitas filhas de Yansan, muita gente de Oiá. E também é um orixá, vamos dizer assim, que sofre, né? As filhas de Yansan sofrem alguns Muito. preconceitos, Muito. né? Algumas questões como, filha de Yansan é barraqueira, né? Toda filha de Yansan é barraqueira, mas o que as pessoas esquecem é que a filha de Yansan não procura barraco. Né? Filha de Yansan é o contrário. Ela até pode armar um barraco se ela for provocada. Sim. Se você não provocar um barraco, a filha de Yansan simplesmente não vai ouvir o que você tem pra falar e vai sair andando. A Né? Bethânia Não tem essa caça música, confusão, né? Não mexe comigo, né? Ela tem Eu a não música ando dela. só. Que, É aliás, por é aí. uma música... Você tem, forte, que, você né? tem que ouvir ela umas 10 vezes pra entender É. todas vamos assim... O que ela todas quer as dizer. vertentes É. e a quantidade de coisa, né? Tem uma música aqui que eu gosto muito que fala disso, uma música por todos os santos do fundo de quintal também, que vai de Zumbi a Olodum, passando por Portela, Mangueira, Olorum. Olha. Eu acho maravilhoso isso, então é saudar os orixás, né? Em Yansan tem muito, aliás, temos que tocar hoje Maria Bethânia, no Hoje é nosso, necessário, né? né? Hoje é E eu necessário. especialmente, Quando- eu quero pedir uma música, que é uma música assim, que mexe comigo, interessante isso, Não mexe com... que é a música que o Arlindo fez, Sim. né, pra Oiá. Essa música é Que linda. é a Senhora do linda. Tempo. É. Ela é dona do tempo. É muito bonito. Oiá, oiá. Em Yansan venceu guerras. É. Essa música É é muito bonito. um negócio, sabe, que transcende, né? Então a gente vai falar de muito disso. Mas vamos começar falando Isso aí. sobre a origem de Yansan. Aí eu vou só dar uma introduzida nesse assunto da origem. E aí já passando pra vocês, né? Yansan, que não tem o nome de Yansan, né? Yansan é seu apelido. É. Né? O seu nome iorubá é Oiá. Yansan, que ganhou esse apelido por ser a mãe dos 9 filhos, né? E em algumas tradições seriam 9 eguns, né? 9 eguns. Que ela seria mãe, outros realmente filhos. Em alguns mitos, Yansan é mãe dos ibejis, né? Dos ibejes. Também, com o Xangô, né? Com Com Xangô. Xangô. Então você tem muitos mitos com essa questão de maternidade com Yansan, né? Apesar que suas filhas não gostam muito da maternidade, né? Pois é. As filhas de Independência, Yansan são muito... liberdade, Elas né? não, né? Né? Não é aquela mulher de... Não é o Xum. Não é, né? É. Não é aquela mulher de... Não, eu quero casar, ficar em casa. Não, essa é desbravadora, né? Outra As pegada. empreendedoras, as mulheres... Aliás, É outra as coisa. mulheres da nossa atualidade, né? Sim, Muitas sim. mulheres de Yansan hoje em dia nesse arquétipo, né? Não, e essa tem até mais pra frente, a gente quando for falar do acarajé, né? Uhum. Que se tornou uma oferenda que nem é uma oferenda de Yansan, mas se tornou. Mas a história do acarajé tem muito a ver com isso. Mas Yansan é um orixá que vem da região do rio Níger, né? Ela é a senhora do rio Níger, né? Depois o rio Oiá vai se tornar o rio Oiá. Muita gente, principalmente na Umbanda, não liga Yansan nas águas, né? Liga Yansan só no fogo, mas Yansan é uma Iabá das águas. Sim. Ela faz parte, sim, das águas doces e principalmente da chuva. Uhum. Né? Ela é a senhora da chuva, ela é a senhora dos raios, das tempestades. E uma coisa também legal de a gente falar é que a sua origem se dá lá na região da Yorubalândia, né? Vem pro Brasil, ela é um orixá puramente Yorubá, né? Um orixá de guerra, um orixá de força, um orixá de energia. Uma orixá que carrega uma alfange, que carrega uma espada. Então o seu simbolismo guerreiro, né? Existe quando a gente pega os itãs e os mitos para explicar Yansan. Yansan tá sempre guerreando, Yansan tá sempre quebrando tabus, quebrando barreiras, né? É um orixá que tem fundamento com Xangô por ser o seu grande esposo, o amor de vida, né? O amor de A vida de grande Yansan é paixão, Xangô. né? E a grande paixão de Xangô é Yansan É também, Yansan, mas também tem um grande fundamento com Ogum, né? Ela é muito ligada a Ogum, tem muitos itãs também de fundamento, que os dois em muitos momentos casaram e tiveram filhos. E também um grande fundamento com Oxóssi, né? Quando a gente fala naquele arquétipo de Oxóssi, que Oxóssi é o quebrador dos tabus, né? Oxóssi odeia tabu. Tem um itã Então- interessante, um dos itãs que dizem que Oxóssi foi o que deu o Iruquerê pra ela. Sim. Que ele ensinou aquela menina na mata a controlar também os eguns, né? Que é a Yansan do búfalo, né? A Yansan, que é a Topé, né? Que é a Yansan do búfalo mesmo, que representa o búfalo. A pele de búfalo foi dada por Oxóssi. Sim. Né? Então, isso tudo é lógico que são metáforas, Sim. mas o que a gente está querendo explicar, né, o que os Yorubás explicam com Yansan é que Yansan tem a impulsividade de Ogum, mas Yansan também tem o senso de justiça de Xangô, e Yansan também tem a liberdade de Oxóssi, a liberdade da mata, né, a liberdade de ser quem ela puder ser. Então é tudo isso que representa Yansan. E para você, Rodrigo, quem é Yansan? O que representa Yansan? O pessoal que está nos ouvindo. Sim.
Eu gosto muito de associar Yansan a essa parte principalmente essa parte da independência, da luta, né? Como a gente diz, né? É uma orixá guerreira, né? Ela vem lutando, ela vem, né? Ela vem realmente trazendo. E é uma coisa que é interessante porque os ventos que sopram, né? A gente associa muito aos ventos, né? Ela tá ligado muito à capacidade de expansão, de fazer as coisas semearem, de fazer as coisas andarem. Quando uma pessoa tem principalmente alguma coisa que às vezes está parada, que não está andando, recorrer a Yansan, pedir o agô a Yansan, porque a gente sempre gosta de ressaltar que não é fazendo uma oferenda como se fosse tomar um comprimido, né, para acabar com o problema, não é isso. Mas quando você ativa esse pedido dentro do seu axé, pedindo agô, pedindo licença com fundamento, ela é uma mãe de movimento, ela é uma senhora de movimento. Então é bacana porque ela tem essa associação com Ogum, né? Como se Ogum tivesse as estradas e ela soprando, né? Para as coisas andarem, né? Para as coisas partirem, né? Eu particularmente já tive muita ajuda de Yansan quando eu precisei de movimento, principalmente movimento financeiro, das coisas andarem, né? E também já tive muita ajuda de Yansan também na parte de Eguns, de limpeza, de descarrego, porque ela também é a mãe dos Eguns, né? Então você vai ver muito baiano, povo baiano, muito cangaceiro, principalmente baiano e cangaceiro, não que os outros não trabalhem, Preto Velho, Caboclo, claro que sim, mas você vai ver muito povo da Bahia, do cangaço, trabalhando muito com Yansan, pelo fato de ela ter essa ligação, né, diretamente com os Eguns, a mãe que leva os Eguns, né? A minha primeira mãe de santo falava uma coisa bonita, ela falava que os Eguns pegam na mão de Yansan e ela os leva para Orum, né? É aquela transição, né? Principalmente aquele arquétipo daqueles espíritos ainda perdidos, aqueles que não tiveram a consciência. Então Yansan é essa ponte, essa passagem, né, de limpeza, né? Então eu gosto dessa parte de movimento, de fazer com que as coisas caminhem, né? Então Yansan tem esse aspecto muito próximo a nós, né? Nessa parte de fazer com que as coisas se movimentem. Eu acho que essa seria a principal definição dessa mãe. E também tem um aspecto também muito forte em relação às mulheres, né? Para ajudar nessa parte do arquétipo, da independência, de mostrar realmente, de uma certa forma, muito longe o que eu vou falar, mas assim, aquela coisa bacana que tem da Pombagira em fazer com que a mulher seja independente, forte, guerreira, astuta, e Yansan tem muito disso também, fazendo com que a mulher não seja submissa, que ela não abaixe a cabeça. A Yansan sempre mostrou isso em todas as lendas, através dos arquétipos, das histórias, mas era uma mulher que se disfarçava, como o Pai Léo falou, na pele do búfalo, naquele arquétipo das matas, né? E aí ela se vestia para se esconder nas matas, né? E aí Ogum a vê e a chantageia para casar, né? Mas ela tinha o interesse de estar com Ogum também, porque ela queria guerrear, por isso que ela também cedeu, né? Então assim, astuta, sabe o que quer, é aquela mulher empoderada, é aquela mulher, por exemplo, no arquétipo que as pessoas falam de barraqueira, outra coisa que as pessoas também gostam de falar, as filhas de Yansan gostam de aparecer. Mas é verdade, elas gostam de ser notadas, elas gostam de que vejam, de que realmente sejam notadas, que elas sejam vistas para as pessoas, né? E não é aquela coisa de, por exemplo, eu preciso ser vista. Não, você tá me vendo porque eu sou forte, porque eu sei do meu poder, né? Então você pega os arquétipos de algumas filhas, são filhas realmente que se o homem é frágil, a mulher engole, dentro da personalidade, dentro do arquétipo, né? E são mulheres que levam, às vezes, muita gente que tá lá embaixo para cima. Tem muito homem mais vulnerável emocionalmente, que essas grandes líderes que estão por trás, aquele ditado que você ouve, por trás de um grande homem tem uma grande mulher, às vezes tem uma mulher de Yansan ali, lidando ali com as rédeas fortes da família, e é o lado forte da mulher, que precisa, né? O arquétipo feminino de liderança, né? Então, sou suspeito. Também não tenho Yansan na minha coroa, mas por ter Xangô, faço das palavras do Pai Léo, com certeza ela também está por perto. Em Yansan, ela traz muito esse... quando eu comecei meu desenvolvimento, né, minha mãe de santo, ela colocava muito Yansan, muito parecida com a energia de Ogum ali, tipo, na porteira. Tinha uma imagem de Yansan na proteção ali da entrada do terreiro, e ela falava sempre, né, que Yansan estava lá para guardar e para trazer também, muitas vezes, o equilíbrio daquela gira, né? Então... eu não tenho Yansan na coroa, eu tenho poucas entidades que vibram, mas é engraçado que a minha ligação com Yansan, ela tem desde o meu desenvolvimento, porque eu já falei em outros programas aqui, o meu desenvolvimento inteiro com o caboclo foi com a cabocla Jupira, uma cabocla de Yansan.
Então, por mais que a Jurema ela vibrava um pouco e depois vinha a Jupira, e é muito engraçado que foi todo o meu desenvolvimento foi com a cabocla Jupira, não sei por que até hoje, também nunca procurei para perguntar, eu acredito que tem coisas às vezes na espiritualidade que é melhor a gente, né, se não falaram, é algo que faz parte do nosso espiritual, então é uma cabocla que fez parte muito do meu começo, né, muito mostrar, eu acho que esse equilíbrio, essa força de vontade de, né, de conquistar as coisas, né? As filhas de Iansã, elas gostam de conquistar as coisas, gostam de estar atrás de tudo, né? E aí, às vezes, eu acho que acaba atrapalhando, assim, num processo que as pessoas enxergam as filhas de Iansã, que falam, as filhas de Iansã são barraqueiras, elas são muito ciumentas, é porque elas gostam de estar à frente de algumas coisas, né? Elas gostam de ter essa voz, muitas vezes, apesar que filha de Iansã, geralmente, ela é mais quietinha, mais observadora, não é igual filha de Iemanjá, que gosta de conversar, né? Mas quando ela tá à frente de algo, ela gosta, sim, de mostrar a sua opinião, gosta de estar ali na frente, né? Então, eu me pego muito nessas forças, né, de Iansã, e é também através da minha baiana, que vibra com a energia de Iansã, né, Maria da Piedade. Ela me traz muito essa energia e essa força. A primeira vez que eu incorporei Iansã, foi uma energia bem diferente, né? Porque eu sou água, eu sou Oxóssi, né? Aquela energia totalmente diferente de Iansã. E quando eu incorporei Iansã pela primeira vez, me deu uma força que eu nem imaginava que eu tinha espiritualmente. É uma força que vem do peito, que vem nas mãos, é uma coisa assim meio louca, assim. E é uma incorporação assim que eu sou muito grata. Sempre que eu recebo como se fosse uma força que vai me dar ali no decorrer do meu caminho, assim. Parece que vem uma força que eu acho que eu não tenho, mas Iansã me traz. Então, eu acho que a gente tem que, às vezes, se desligar um pouco dessas coisas. Eu sou filho de Iemanjá, só vou fazer coisa para Iemanjá. Não, nós somos filhos de todos os orixás, né? Nós vibramos com todos os orixás. Então, é importante que a gente sempre traga essa energia para a nossa vida, para o nosso convívio, porque em qualquer momento, em algum momento da nossa vida, nós vamos precisar de um deles. Então, a gente precisa ser próximo de todos, né? Não só do nosso pai ou mãe de coroa. Então, vamos vibrar mais. Não é filho de Iansã? Mas o que Iansã vai me trazer? O que Iansã vai me trazer de força, de entendimento, de firmeza? Enfim, a gente tem que se ligar mais nisso. É incrível porque essa parte, por exemplo, que a mãe Priscila falou sobre, eu descobri que esses orixás que me regem são esses. Vamos supor, Oxóssi, Ogum, Xangô e Iansã. Então, os outros parece que ficam em segundo plano. E é um grande erro. Por exemplo, eu quando passei por um momento muito difícil e estagnado da minha vida, foi fazendo realmente uma grande oferenda para Iansã, através que as entidades pediram, filho, precisa fazer um negócio para Iansã te ajudar. Ela tá próxima de você. Olha que coisa, né? Aí o filho poderia falar assim, não, mas eu não tenho ela na coroa. E quem disse que ela, por não estar na minha coroa, não está próxima de mim? Fui lá, eu lembro que eu fiz num bambuzal, uma entrega com acarajés, com algumas moedas, porque também tinha essa ligação de eguns que precisava circular. E foi uma coisa que me ajudou demais. Aliás, foi uma grande guinada na minha vida. Então eu tenho um agradecimento imenso a Iansã. Eu também tenho, né, o baiano, né, na coroa que vibra muito com Iansã e Ogum, que é o seu Mané. Né? Então, é uma das poucas entidades. O cangaceiro também é um pouco... eu não sinto uma energia de Iansã, eu sinto mais a parte de Ogum também. Mas assim, na linha de Iansã eu tenho o seu Mané, que é uma pessoa que, né, um espírito que hoje trabalha, filho de Iemanjá, mas ele tem como missão Ogum e Iansã. E ele fala, trabalho com os Egum, trabalho com essa parte. E ele é uma das entidades que eu tenho muita afinidade. Então, tá tudo bem. A gente precisa de todos os orixás, com certeza. E eu acho que é uma energia que a gente... Eu acho que por isso, né, hoje tendo mais entendimento, né, naquela época quando eu comecei não tinha muito, mas que a minha mãe de santo falava sobre Iansã na porteira. Né? Eu acho que ela cuidava realmente disso. Dos eguns. Dos eguns, né? E é difícil ver, né, em alguma casa de umbanda. Mas era algo que me marcava muito. Sempre que eu entrava, eu sentia muito a força de Iansã ali. Por mais que tinha algum, mas eu era muito próximo de Iansã. Né? Então sempre que eu entrava no terreiro, eu vibrava muito naquela energia. Então foi algo... Aliás, tem um ponto de Iansã, que eu vou tentar lembrar no decorrer do programa, que é um ponto que me lembra muito o meu começo. Porque era um ponto que a minha mãe de santo vibrava muito e cantava muito. Era onde ela fazia a firmeza da porteira ali. E ela cantava pra Iansã.
no decorrer do programa eu tento lembrar. Eu sempre canto no terreiro, quando eu canto eu falo, eu lembro desse ponto. Se o Pai Léo lembrar, depois ele fala. Tem vários pontos, né, minha Priscila? Mais. É um bem antigo. É que agora fugiu o começo. Epa, rei, epa, rei, epa, rei. Ó, mamãe de Aruanda, segura a terreira que eu quero ver, eu quero. Eu cantava Segura Inhansã. essa banda. Iansã, orixá de Umbanda, Eu já ouviu cantava esse? diferente. Rainha do nosso Congá. Saravá Iansã, lá de Aruanda, epa rei, Iansã, venceu demanda. Esse é um outro Iansã, ponto, né? aí Saravá Pai Xangô, no céu um trovão rolou, e lá nas matas o leão bradou. Saravá Iansã, Bonito. Saravá Xangô, Esse Saravá não Iansã, Aí, Saravá Xangô. vamos pegar É esse muito ponto bonito. pro- Alô, Ponto- montanha, já pega Ponto lá da raiz, lá da Então, primeira casa. como Eu que era acho- esse? E- Epa, rei, Epa, rei, epa, rei. Ó, mamãe de Aruanda, segura a terreira que eu quero ver. eu quero ver. Inhansã. O Zaleque, não é o mesmo? Esse é... Iansã Orixá de Umbanda? Não. Eu cantava Oriansã e Epa, Orixá de Umbanda. rei, epa, rei, ó mamãe de Aruanda, segura a terreira que eu quero ver, eu quero ver. Inhansã, É uma moça é bonita. Ela Ela é dona do meu jacutá. também cantava parecido. Inhansã é uma moça bonita. Mas tem um que eu acho bonito de Inhansã, que eu acho até mais antigo, que ele fala assim: Inhansã, 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 segura seu ilê, Inhansã, segura seu ilê, Inhansã. É só isso. Olha. E eu acho esse ponto bonito. Tem vários, né? Tem Se um perdeu que eu... muito isso. Um dia a gente pode fazer um especial só de E se pontos perdeu, raiz, né? Se a gente parar pra ver, né, a Inhansã dentro da Umbanda, ela é pouco falado, né? Sim. É poucos filhos de Inhansã que você vê. Não, É uma- tem bastante, tem mas é pouco bastante, falado. mas né? é pouco falado, né? É um orixá que tem uma importância enorme. Todos têm, lógico. Que é bem diferente do candomblé. É, No candomblé ela é muito mais popular do que na Sim, Umbanda. muito é mais. engraçado porque tem isso, muitos terreiros têm ela, né? Muitos pontos falam segura o terreiro, É. né? É um enfim, orixá invocado, né? E É. até isso que eu ia falar. É um orixá invocado nos momentos de aflição. Sim. No momento de limpeza. De no limpeza. momento de descarga, É. no momento assim, eu como pai de santo eu posso falar muito sobre isso. Tem momentos que você fala assim, caramba, o terreiro tá carregado. Vamos cantar pra Iansã. Canta pra Iansã. É. E o terreiro sai limpo, limpo, limpo. E assim, quando canta pra Iansã, eu sinto o vento no terreiro. Sim, é uma. Eu sinto o vento, eu sinto o cheiro de dendê. É um Calor, negócio né? muito doido, Esquenta, é um calor. esquenta como Xangô, né? E é um negócio assim, e ainda tem alguns pontos. Iansã é a rainha do barravento. Né? O toque sagrado de Iansã é o barravento. Sim. Então quando você canta, por exemplo, Iansã é a rainha do axé, epa rei oiá, Santa Bárbara ela é. E você canta isso no barravento, isso vai se tornando um toque. Um ciclone de energia, né? Quando, tá bem musical, mas não tem problema, É né? isso aí. Mas quando você faz Iansã é a rainha do axé. Você consegue ver Iansã dançando, né? Epa, rei, oiá, Santa Bárbara ela é. E o barravento é impressionante, Ele chama né? Iansã, Eu né? tenho um negócio Muda com a o energia barravento do que barravento. parece que tipo, opa, eu vou junto. É um negócio, É um né? negócio muito louco. Tem um ponto que eu gosto muito de Iansã, que a gente canta nas casas, é até difícil cantar, que ele é um ponto que ele fala assim: vento, vento, ventania, vento, raio e trovão, Iansã vem chegando, eu não temo nada não. Vento, vento, ventania, vento, raio e trovão, Iansã é minha mãe, eu não temo Não, nada quem não. tem Iansã nunca está só. Não, Não essa é a tem uma segunda parte? Ah, tá. Aí tem a segunda parte que ele fala: quem tem Iansã nunca está só. Então é engraçado, isso tem muito de Iansã, né? Eu acho que Iansã divide esse patronato com Xangô. É. Os pontos são sempre pontos de pedido. É. São pontos de maleme, né? São pontos de Iansã descarrega, Iansã limpa. E às Iansã vezes leva... pontos de opulência também. Por exemplo, a minha mãe terminava a gira de Iansã, né? Os ritos de cantiga de Iansã, assim, bem sincretismo. Santa Bárbara Virgem dos cabelos louros,
Ela vai subindo pelos seus degraus de ouro. Tipo, mostra a imponência de uma guerreira. Sim. Terminei o que tinha que terminar e volto pro meu orum no ouro. Da vitória, os louros da vitória, né? Até me arrepio. E assim, é forte. Porque a gente fazia a chamada de água. Então chamava primeiro, abria com Iemanjá, depois ia pro Oxum. E fechava essa trilogia com a Yansan para limpar, depois trazia a Nanã para acalmar. Né? Mas gozado, é uma senhora do cemitério também, né? Sim. Nanã, querendo ou não, já é a senhora dos Eguns, do outro lado. Sim. Mas Yansan mora no cemitério também, que quando é um precisa, né? patronato A do balé, que né? no Brasil é feito, porque é muito interessante, né, da gente falar isso. Até ia falar isso no próximo bloco, dessa questão de Yansan. Porque Yansan, principalmente quando a gente traz na Umbanda, ela não é um orixá sozinho. Ela é um orixá, talvez de todos, o que mais carregue arquétipos de outros orixás. Como já tá dando tempo, então a gente primeiro vai ouvir esse ponto, né? E aliás, já contar para vocês uma novidade desse programa. Vocês vão ver que quando a gente voltar de cada bloco, não vai voltar nem eu, nem o Rodrigo e nem a mãe Priscila. Quem vai voltar, nós vamos ter um áudio de filhas de Yansan que vão falar o que é Yansan. Então toda vez que voltar um bloco, a gente vai ter um áudiozinho delas falando de o que é Yansan para as filhas de Yansan. Então, essa é uma das novidades do nosso programa. Então, a gente volta já já. Vamos ouvir, então, Maria Bethânia? Ah, com certeza, Sim. né? Senhora das Nuvens de Chum. Bora lá. Epa, rei Yansan. Epa, rei. Ser filha de Yansan pra mim é algo único. Eu sinto a força dela, o amor que ela me passa. Todo mundo fala que filha de Yansan é meio difícil de conviver. Eu não concordo. É só não mexer com a gente, deixar a gente quietinha, que a gente continua quietinha também. Mas eu sinto toda a força que ela me dá. Sempre que eu me sinto mais pra baixo, eu sinto os ventos dela me levando pra cima. Não tem muita explicação o que é ser filha de Yansan. Acho que só sendo pra sentir mesmo. E é isso. Eu acho que Yansan Acho que representou tudo que foi falado aí pela filha de Yansan, né? E tem assim, jeito. desculpa, mas Betânia é incrível, né? Não Tem o que falar, né? Eu Olha, sou muito gente- fã dessa Aliás, mulher. aqui entre nós, não que o pessoal do canal saiba, mas vamos saber agora. Nós temos Maria Bethânia aqui. Maria Bethânia, como é Yansan pra senhora? Primeiro eu vou chamá-la. Maria Bethânia. Oi! Isso aqui era uma piada que a gente fazia, né? Que eu imitava a Betânia, eu adorava. Mamãe, vento. Eu adorava imitar a Betânia. Eu me inspirava no Carioca Betânia, do Pânico. No Carioca não, no Ceará do Pânico, Betânia, né? cante uma música para A nós. Betânia. O bonito da Betânia é o oi, que é isso, né? Então, parrei, né? minha mãe. É muito bacana. Eu sou fanzaço da Betânia, né? Gente, é meu sonho O no meu show sonho da é Maria precisamos ir ver Eu acho- Maria Betânia, né? Aliás, tem preciso. um Reels dela que corre muito no TikTok e outros dela falando disso. A Bethânia, que ela fala, né? Yansan é tudo. Yansan pra mim é tudo. E ela é Yansan, Aonde eu né? estiver, Ela é a Yansan figura está. de Yansan. A seriedade de Maria Bethânia é tão absurda pra Yansan que quando ela foi enredo da minha escola de samba, Estação Primeira de Da Mangueira, nossa da escola. nossa, Da em de doi- vocês, a minha é Portela. A mãe Priscila é portelense, mas aqui somos nós, nós mangueirenses. os Xangôs são Mangueira. E aí o Leandro Vieira, que é o carnavalesco, convida a Bethânia, ela lê a sinopse, ela fala, que lindo, isso me tocou, você contou a minha história como ninguém. Ele falou, ganhei a Bethânia, o enredo é dela, mas eu preciso pedir pra minha mãe. Ele, pra minha mãe? Mas a dona Cano já morreu? Ela falou, não, preciso pedir pra minha mãe de santo pra ver se minha mãe Yansan autoriza. Olha o respeito dessa mulher pelo orixá. Então é Que, incrível. aliás, isso pra mim, né? A mãe Priscila, ela tá sofrendo agora em junho. É que né? agora existe um atormentamento mental de Xangô sobre ela. Xangô, né? Sobre ela, porque a gente no grupo do centro toda hora a gente fica mandando, olha que lindo Xangô! E Xangô é maravilhoso. Porque o filho de Xangô, não que os outros não sejam, mas o filho de Xangô ele é meio corintiano nesse aspecto, né? Ele é fanático pelo orixá dele. É inacreditável como todo Vocês filho... são chatos. Somos até chatos, eu sei disso. gente é Xangô Porque todo Futebol filho de Clube. Xangô, o filho de Xangô fica, porque Xangô é maravilhoso, porque Xangô é forte, né? E isso em Yansan também tem muito. Sim. Pra mim, de todas as filhas de Iabá, a filha de Yansan é que não é que ela mais ama a sua mãe, mas ela gosta de demonstrar. A filha de Yansan, ela gosta Ela gosta de falar mostrar Yansan. que é de Yansan. Ela né? gosta. Até mesmo como uma forma, talvez, de escudo. Pra falar assim, ó, Sou de não Yansan, mexe hein? comigo, Não mexe que eu sou comigo, de não. Yansan. É. Mas a filha de Yansan gosta disso, né? É visceral. É quente, né? É fogo, visceral, né? não tem É jeito. fogo, não tem jeito. E como eu tava falando, né, no outro bloco, quando a gente fala dessa questão de Yansan, principalmente dentro da Umbanda, a Yansan umbandista, ela praticamente não é Yansan.
A Yansan umbandista, ela tá muito mais perto de Obá, africana. Que também né? é uma guerreira. Que também na verdade, carrega, Yansan né? não é tão guerreira assim na África. Então, na África né? não. Na África, a Yansan tá muito mais ligado a questões de tempo, né? É até interessante, eu tava vendo um vídeo essa semana sobre mitologia dos orixás. E num canal de mitologia, não é um canal de Umbanda nem de Candomblé. Olha. Então são estudiosos, então, por exemplo, é engraçado, porque você fala assim, tema de hoje, Cronos, o grego. E tema de hoje, Ogum. Então você vê um site que não fala do Ogum religioso, não é um pai de santo falando. Sim. É um site que fala de mitologia. E é muito interessante que quando vai falar de Yansan, Yansan é muito poderosa. Porque a Yansan é a senhora dos ventos, do raio, que joga raio pela sua mão. Tá muito mais parecida com a tempestade da Marvel, né, do que realmente aquela orixá da batalha. A orixá da guerra. A orixá vencedora. Isso tá mais ligado ao Obá. Nós temos, principalmente na Umbanda, e aqui no Brasil, principalmente na Umbanda, esse arquétipo da Yansan guerreira. Mas em África, ela é... Não é que ela não seja, mas está em segundo plano. Sim. E quando a gente fala dessa questão de cemitério, ela pega Euá. Pode parecer doido, mas a Oiabalé, ela tá muito mais parecida com Euá. Não que não existe Oiabalé na África, mas tá muito mais ligada a Euá do que... Não tô falando, tá? Pra quem está nos ouvindo. O Pai Léo falou que Oiabalé e Euá é o mesmo dia. Não é. Mas dentro da Umbanda, as características de Euá não foram dadas a Nanã, foram dadas a Yansan. Ela pegou um sincretismo de Iobá e de Euá e fundiram-se nela. Até porque como ela não está, como Euá e Iobá não são populares, não que não estejam na Umbanda, porque eu acho que todo orixá está na Umbanda, independente da sua vertente, consagrar ou não. Umbanda, né? Claro, por isso que eu acredito em todas elas, sem exceção. Mas assim, querendo ou não, um pouco das duas ficaram, né, ligadas em Yansan, por até carregar esse lado mais do fogo, do algo diferente. E aí já envolve o fogo, o vento, a sensação da guerreira, o cemitério, né, o Egum em si, né, porque se a gente for ver bem, é a senhora da passagem, né? É algo muito impactante, porque assim, é como se ela levasse para Nanã, né? Esses espíritos que estão presos na Terra. Que é um trabalho que quem faz é Euá. Pois é. Né? Então. Pra quem não sabe, na África, Euá é a senhora do cemitério. Então. O cemitério é o ponto de força. Euá é até legal da gente falar, né? Não, que a gente, não é um programa sobre Euá. Mas quem é Euá? Euá, principalmente na África, é o orixá irmã de Obaluayê. Já é da família, né? Lá, né? Família da Daomé. Família da Daomé. Né? É um orixá feminino, irmã de Obaluayê, irmã de Oxumaré, que carrega a palha da Costa Vermelha. Então. Né, que é uma palha da costa bem difícil de ser achada, e ela é a senhora do cemitério. O campo do cemitério é um campo de Euá. E eu acho muito bonito, porque Euá é a senhora do céu vermelho. Do céu vermelho. As tardes rosadas. As tardes rosadas é maravilhoso, né? E também no Candomblé ela tem a regência da vidência. Sim. Os filhos que têm a vidência... Tanto que ela é sincretizada com Santa Luzia em alguns lugares, né? Que é a padroeira dos olhos. Ela dá a regência da visão, da vidência. Então quem tem vidência tem essa regência de Euá também. Ou seja... Olha a ligação de novo com o mundo, né? Com os mortos. Ela pode ver os mortos também, né? É muito interessante. Não, muito, muito conectado, né? Eu acho que a Euá é muito ligada à figura da Hecate. Aquelas 3 bruxas gregas, né? Que cortam o laço. Eu acho muito a ligação com o Euá ali. E o engraçado é que a Obá, aqui no Brasil... No Candomblé, ela é totalmente vista de algumas vertentes de Umbanda que nós respeitamos. Mas, por exemplo, Obá é a senhora da pororoca. Sim. A água revolta, aquela água que vem destruindo as margens dos rios. Ela é a água... Que é festejada agora em junho, aliás. Ela é a água revolta. E em algumas Umbandas ela foi vista como a senhora da terra. Que eu respeito, mas não consigo entender, porque ela é água, ela também é uma Iabá, né? Aquela Iabá guerreira, é aquela água revoltada. Devidas às proporções, assim como o Oguntê é a Iemanjá da água revolta que bate na pedra, a Obá é aquela água revolta da pororoca, da ribanceira, né? Então, são águas mais fortes, né? Mais truculentas, aliás, né? Era isso que eu ia falar, né? Obá que é festejada, eu falei em junho, mas não, é dia 30 de maio, né? Maio. Dia de Santa Joana d'Arc, Joana né? d'Arc. Que é que não existe figura mais guerreira, né? Aliás, eu gosto muito de Yansan, é até legal da gente falar isso, eu posso falar até daqui a pouco, da gente falar do sincretismo, porque Yansan não é só Santa Bárbara sincretizada. Você tem outros sincretismos, né? E outras mulheres extremamente fortes, né? Como a própria Joana d'Arc, que é uma grande guerreira. Você tem a figura de Santa Ágata,
também, que é uma grande guerreira. Então você tem assim várias mulheres grandes guerreiras que são sincretizadas com Yansan também. Que bacana. É por aí que a gente vai entrando, né? Pra tentar entender um pouco, né? Dessa... Porque é aquela coisa que a gente sempre fala. Todo mundo fala, a Umbanda pegou tudo. A Umbanda, ela respeita a tradição, mas a gente não pode esquecer que o nosso candomblé também é totalmente diferente do culto de nação da África. A gente já disse aqui em vários programas que, por muitas vezes, um orixá em África, ele tem uma visão e um entendimento totalmente diferenciado do que ele é no Brasil. E não quer dizer que está errado. A própria diáspora, essa transição África-Brasil, fez com que os costumes brasileiros se apoderassem dos orixás numa visão brasileira. Porque, querendo ou não, esses irmãos e irmãs de África, eles já não faziam mais parte de África, eles já eram brasileiros. Né? Então, por muitas gerações, essas coisas foram andando e foram mudando de acordo com os costumes, né? E também tá tudo bem. Ninguém tá aqui para dizer quem é certo e quem é errado, né? Pelo amor de Deus, não é essa a ideia. A gente, o programa às vezes parece ficar até repetitivo, né? Mas a gente tem que continuar falando sobre isso. Sim. Né? Sobre o quanto tudo. Por isso que eu tenho uma bandeira que eu levanto na nossa religião. O orixá de Candomblé e o orixá de Umbanda não é o mesmo orixá. Não é. Porque o orixá de Umbanda, a divindade umbandista, tudo bem, ela pode ter até o nome do orixá africano. Só que ela é uma junção de vários orixás. Sim. Ela é uma junção de várias outras divindades e outras... Você quer ver uma coisa? Quando você pega o tarô de Marseille, por exemplo, o que você vê do tarô de Marseille imputado dentro do orixá de Umbanda é maravilhoso. Por exemplo, se você pega o Obaluayê, o que o Obaluayê traz do eremita, o que ele traz do eremita? De ser o cara solitário, idoso, em busca de cura, o druida, o velho, mago. Ou seja... Tudo isso não tá na África. Na África é muito doido, porque você vai pegar em África, o Obaluayê na África nem velho é. Ele é novo. Nem palha ele usa. Nem usa palha, sabe? É o orixá que usa uma foice. E aí você vai falar assim, a foice, nem a África não tem foice. Não é que não existia a ferramenta da foice. Mas a África, não existe foice para o Obaluayê. Isso é uma coisa que foi colocada por quê? Por uma ligação talvez com Anubis, que usava uma foice, ou com a própria figura da morte. Sim. Então é interessante, você vai pegando... Eu falo isso, o Obaluayê, para mim a instituição Obaluayê, ela é um orixá que ele pega o Obaluayê, o Omulu africano, o Sapatá, né, o Chapanã, ele pega, mas ele também pega o eremita, ele pega o Anubis, ele pega o Hades grego, e ele vai pegando deuses e fundamentos. Ele vai pegar São Lázaro, que é o que volta dos mortos. Ele vai pegar São Roque das epidemias, que é o santo da epidemia. Ele é um grande sincretismo, não só católico, né? Não Universal, só né? católico, universal. E quando você pega Yansan, Yansan é a mesma coisa. Yansan você pega a Yansan, a Oiá, a Obá, né? a Euá. Você vai pegar todos esses orixás africanos, você vai botar. Só que você também vai pegar, por exemplo, a deusa Diana, que é a senhora da caça, que é a senhora da força. Você vai pegar no tarô de Marseille a temperança, a força, que é a mulher abrindo a boca do leão, que é a carta que representa a força. A força, sim. Né? É uma mulher tentando e ela consegue abrir a boca do leão. Você pega a carta da torre, que está muito ligada a Yansan. Então você vai pegando esse mistos de divindades e energias e explicações. E moldou. Coloca tudo no liquidificador e naquele líquido, que aí é a cor que você quiser dar. Sim. Para algumas casas vai sair vermelho, para outras Amarelo, amarelo, laranja. Rosa. Aquilo pra mim, pra mim o orixá de Umbanda ele nasce assim, é colocado num molde e dali sai a Yansan. E a gente vê isso às vezes até como uma forma, porque a Umbanda ela é agregadora, não é que isso está errado, ela é sincrético. E é claro que essa força responde da mesma forma. Às vezes as pessoas falam, poxa, mas às vezes não se canta para Obá, para Euá. É isso. E o orixá, a divindade, não vai carregar não cantou para mim. Não. Ali eu costumo falar que nós limitamos aquela visão de 7 linhas em algo muito, muito lógico. E não, a Umbanda não é lógica. Uma vez eu ouvi isso de um preto velho. Filho, ele falou assim, o Casuá, a Umbanda, ele falava, não é lógica. Vocês querem trazer tudo para lógica. Não existe lógica quando principalmente se fala sobre 7. E isso Zélio já falava lá em 1930, 40, quando ele já estava um pouco mais já maduro, ele falava assim, ninguém entendeu as 7 linhas de Umbanda. Ele fala, isso está gravado nos áudios dele. Para mim, né? essas ele 7 falou, linhas... 7 é pluralidade, são ensinamentos, ele falava. Quando você pega todas as religiões,
todas as religiões elas vão dividir a energia de Deus em 7. Uhum. Por que 7? Porque ela vai representar, seriam os 7 sentimentos básicos do ser humano. Isso é pura teologia. Uhum. Então, por exemplo, ela representa a arte. A arte é do ser humano. Uhum. E qual que é a primeira arte que nasce? Você sabe qual que é a primeira arte? Existem 7 artes. Hum. Você ouviu falar disso, né? Não. O cinema é a 7ª arte. Ah, tá. Sim, aí tudo né? bem. Ah. Qual que é a primeira arte do ser humano? Não tem A a arte mínima- mais antiga de todas. Música? Não. Não sei. A caça. A caça. Olha. Lógico, porque caçar Quero- é uma arte. Sim. E era A o agricultura você faz, mas caçar, preparar a flecha... Ah, Né? tá. Você pega, por exemplo, mitos budistas, mitos hinduístas, que falam que o caçador é o maior artista da tribo. Olha. E aí você vai falar assim, pô, peraí. Então se a caça é uma arte, Uhum. aí você pega, por exemplo, deuses como, por exemplo, Baco, Dionísio, Uhum. que são os deuses da arte. Sim. Você pega, por exemplo, Rama, que é um deus da arte. Todos esses deuses carregam o quê? Um arco e flecha. Olha que coisa. E aí você fala assim, qual que é o orixá do conhecimento e da inspiração? Oxóssi. Carrega o quê? Oxóssi. A flecha. A flecha. O conhecimento, É o bom gosto, o por- talento para as obras, para as artes, isso é Oxóssi, muito é o ligado ao artesão. Oxóssi. É. É o artesão. Aí você vai. Pô, no tarô também, no tarô tem. É. Onde que você tem achar arco e flecha no tarô? Na carta do enamorado. Que ele representa o quê? Né, o enamorado, o enforcado. Aham. Todos eles representam o quê? A arte. Sair das coisas de uma forma articulosa. Então é inacreditável. Olha como a gente vai puxando as coisas, elas Mas se fundem, né? Isso é maravilhoso. Então, por exemplo, você tem a caça, que é a arte. Você tem o senso de justiça, sempre conectado ao quê? Ao fogo, ao ânimo. E aí você tem várias divindades no mundo inteiro. Agni para os hinduístas, por exemplo. Aí você tem a força. Qual que é a força? A força do trabalho. O progresso. Onde está o progresso na Umbanda? Ogum. Algum, O ferro. sim. Aí você vai, por exemplo, pegar lá nos tecnologia. nórdicos. Os nórdicos carregam o quê? Você tem o orixá, o deus deles do ferro. Então é muito legal quando a gente vai falando sobre isso. Né? Eu tenho um grande amigo que fala sobre isso, que é o Wagner. Uhum. Todo mundo aqui no canal sabe. Que eu sou muito amigo do Wagner Borges, porque o Wagner é um cara universalista. Uhum. E aí a gente vai trocando essa ideia e vai falando, cara, como é maravilhoso. E tudo se funde, né? E tudo se Tudo funde se pro mesmo funde. lugar. A gente busca lá nos quintos dos longínquos, mas você viu, eu mesmo tive esse estalo agora, por exemplo, essa parte do arco, da flecha. Na hora que você falou, eu falei, poxa, Oxóssi tá ligado a essa parte. Tá ligado a essa Então, parte. assim, no fundo, eu acho que existe um grande inconsciente coletivo, que aí a gente vai mesmo para a história dos arquétipos, né? Os arquétipos primordiais. Isso hoje em dia é muito usado, né? Em coaching, marketing, né? Ah, o arquétipo te traz uma ideia primordial. E isso é muito usado na propaganda, mas é isso, é a ideia básica, como se fosse o primeiro rascunho de Deus sobre aquela explicação. E só existem 7 arquétipos. Que coisa maluca, Isso que né? é muito legal. Então, E aí eles vão ser divisíveis. Aí fala assim, Sim. pô, mas na Umbanda divide em 10. Na Umbanda divide em 10. No Candomblé divide em 300. é. Aí as pessoas falam assim, pô, 300. Pô, no hinduísmo, quantos deuses hindus existem? Você tem ideia? Nossa, eu não tenho nem 3 ideia. mil. Meu Deus do céu. Então você imagina, são 3.000 divindades que é lógico que elas se dividem só em 7. Olha que Por coisa. quê? Porque aí você vai pegar, por exemplo, um deus que ele é específico, só que ele é muito parecido com outro deus específico, que são deuses diferentes? São Sim. formas diferentes. Mas em essência Uhum. é a mesma coisa. A E me- vai fala a entrar mesma um desses coisa, né? 7. O que é esse 7? Iluminação, claridade, luz, Uhum. que é sempre o deus mais supremo de todos, o solar, que são os avatares. Você tem o princípio da lua, que é o princípio sentimental, água, mãe, maternidade, Uhum. que aí você também tem esse princípio em todas, desde a Virgem Maria passando por Iemanjá, passando por todos. Uhum. Você tem o princípio da guerra, porque o ser humano gosta da guerra, que a guerra traz o progresso. Sim. Você tem Ogum. Você tem o princípio da arte. Você tem o princípio da justiça. Você tem o princípio da comunicação, Exu? que é Exu, Exu? que é Oxumaré, Oxumaré, que é Ibeji, Ibeji. né, sim. que é Hermes, Uhum. que é Mercúrio, Uhum. né, Ganesha, Uhum. que são deuses de comunicação, porque eu tenho que me comunicar com algo. E você tem, que é o âmbito, né? O ser humano é gêmeos, né? Sim. O ser humano quer se comunicar. Eu. As pessoas falam assim, pô, na igreja católica tem? Tem. Além de Cosme Damião, você tem Noé, que era o cara que conversava todas as línguas, que era o pai de todas as línguas e que tinha um par, olha aí o gêmeo de novo, um par de cada animal Olha. pra conversar. E o último que você tem a ancestralidade, a sabedoria, que representa o quê? O velho. Uhum. E aí você vai ter todos os deuses da noite.
Sim. Baluaê, Anubis. Então, esses 7 arquétipos, eles estão em todas as religiões. E se você pegar, com certeza, essa tribo, ela vai falar desses 7 arquétipos. Né? Não tem como esses 7 arquétipos estão enraizados no ser humano, né? Na busca da religião, na busca da divindade, na busca teológica de algo que está a mais. Né? Esse 7 está dentro do ser humano. Só? Vai, Katsu! Travei, Porra! Para aí essa parte, só pra não ficar complicado, então. Caralho, ele tá me olhando. E eu ia Não, entrar vai, com o vai, quê E aí mesmo? você me falou, corto, vai. porque 7 são arco-íris, Ah, 7 tá. número Não, mas 7. volta só pra não ficar Não vai que eu corto, é melhor. Senão vai dar pau. E é bem por aí, né? Porque a gente, mais uma vez, fala do número 7 como algo plural, algo mágico. Basta ver na nossa realidade. Os 7 dias da semana, as 7 notas musicais, as 7 cores do arco-íris, até os 7 pedidos do Pai Nosso. Se você for ver bem, rapidinho, mas se você for prestar atenção, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. São 7 pedidos. Então, assim, são 7 estrofes, que é divino, é muito bonito. Sim. Então, assim, várias e várias culturas colocam 7. Mas aí eu volto no Zélio. O Zélio dizia, vocês não entenderam o que são as 7 linhas. As 7 linhas são 7 caminhos que se abrem em muitos. E é o que a gente falou. Então mostra a pluralidade, a essência do número 7 como algo muito mais transcendente e não simplesmente racional. E é o que mostra a beleza. A Umbanda também soube capturar isso. E na numerologia o 7 também existe. Exato. O que é o 7 na O numerologia? 7 na numerologia ele vai mostrar a essência sua, a espiritualidade, o seu autoconhecimento, o despertar do espírito. Então é um número místico também, é uma chave que te abre para algo que transcende. E aí não tem limite. Você vai falar de espiritualidade, o céu é o limite, né? E é um momento pitagórico, né? Porque Pitagórico. Pitágoras falava do número 7, que o mundo se divia entre o 7 e entre o 3, né? Eram os dois números que o Pitágoras, que aliás, né, o 7 que é o primeiro número primo, né? Pois Só é. divisível por Por ele ele mesmo, mesmo. né? Então o 7 representa isso, né? E é muito doido, né? Porque 7 é indivisível. E olha, se a gente parar pra ver, 7 indivisível. Então quer dizer, eu não consigo dividir o 7? Então será que isso quer dizer que o 7 tem que estar junto pra poder ter força? Pois é. É muito doido, né? É o prisma, né? É. O 7, se você for A gente pegar leva isso pra matemática, o né? prisma sai os 7 raios, né? Mas ele Sim. se funde numa coisa só. Então é filosófico, é profundo, mas também é Mas misterioso, porque Não, é Deus. E é científico, né? Então é uma coisa assim, é o indecifrável que o ser humano busca eternamente. O que é Deus? O que é isso? O que é o 7 é mais uma dessas perguntas, né? E se o 7 é divisível, né? É o número, e Yansan é 9. Né? Que aí já são os 9 céus, os nove planos espirituais que eles falam. Assim, é muito maluco, mas se a gente for olhar a fundo, esses contos, essas lendas, todas essas histórias, ela contribuem para que você coloque dentro de tudo isso explicações que elas vão ganhando força de acordo com o tempo. E a Umbanda é isso, ela é um estágio da evolução espiritual nossa, explicando determinado momento. A gente não sabe como é que será a Umbanda daqui 100 anos. Possivelmente outros mistérios, outras decodificações surgirão. A Umbanda de hoje não é mais a Umbanda do Zélio, não porque é melhor, porque é o avanço da sociedade. E que também não vai ser a Umbanda daqui 100 anos, 500 anos, sabe quanto tempo ela durar? E é isso que é mágico, a Umbanda ela se molda de acordo com o tempo. Ela é atemporal, isso que é lindo. E é incrível, para não falar que eu não falei incrível ainda nesse programa. Aliás, mãe Priscila, na casa de vocês... quando os filhos e vocês também fazem as firmezas, as oferendas, o que mais vocês oferecem também para Yansan? A gente tem a gente faz o acarajé, né, na festa de Yansan. É legal a gente falar que na nossa casa, lá no Divina Luz, nós comemoramos em Yansan em junho. Por isso que a gente tá fazendo o programa de Yansan aqui em junho. Porque como o dia de Yansan é dia 4 de dezembro, né, é uma data que fica muito próximo do dia que nós comemoramos em Iemanjá, que é dia 8 de dezembro. Então, acaba ficando muito corrido a festa de Yansan. Então, desde que a gente fundou a nossa casa, a festa de Yansan é no meio de junho e depois finaliza com o Xangô. Então, a gente deixa junho aí pro casal do Dendê, né? Pro casal do fogo. Então, nós vibramos nessa energia em junho. E, geralmente, as oferendas a gente faz o acarajé. Nós utilizamos também mexerica. A gente sempre traz
essas energias, né? Através muito do acarajé também, sempre. E nós utilizamos a cor laranja também, né? Tem uma pergunta no próximo bloco, e aí a gente vai falar mais sobre as cores. Mas geralmente é mexerica e acarajé. E dendê, né? Algo de dendê, a farofa. A gente faz muita farofa também com dendê. Acho que só, que eu tô lembrando. Tem mais alguma coisa, Pai Léo, que você lembra? Não, é mais isso, né? O abará, né? É uma comida de Yansan. Eu até falei disso, até vou deixar pro próximo bloco, né? Essa questão do acarajé, porque o acarajé não é uma oferenda de Yansan, né? O acarajé, na verdade, ele é uma oferenda de Obá. Sim. E ele é dado para Yansan aqui no Brasil por um motivo muito, muito interessante. Mas, na verdade, quando você busca o grande oferenda de Yansan, é o abará, que é o acarajé, só que assado. E com dendê na massa. Né? Com farinha de camarão seco, né? Assado na folha de bananeira. Né? Então essa é a grande comida de Yansan, mas é uma comida pouco feita, normalmente, principalmente na Umbanda, né? Na Umbanda se faz muito mesmo o acarajé, que não é difícil. Né? Eu acho que existe um mito do acarajé, como se o acarajé fosse uma comida impossível de ser feita, e não é. Ele é trabalhoso. Se ele é feito na raiz, ele é trabalhoso, porque é tirado casca por casca do feijão fradinho, né? Sim. Aquela partezinha pretinha, né? É limpa. A massa sai daquele descascar de grão por grão. Pilado, aquilo é danado. E é engraçado porque, por exemplo, o próprio acarajé vem de um mito também, né? Da Yansan Carê. Carê, agora eu não lembro agora. Não, porque tem o Chuncaré, mas também tem uma Yansan que tem uma parte do acará, que é o acará, que é o bolinho, que tem uma lenda que Xangô encomendou um grande feiticeiro para que ele mandasse algumas bolas de fogo para que ele engolisse, que ele estourasse. Elas vieram todas, né? Para ele ter poder. E a Yansan, sempre ousada, sempre querendo saber o que o marido fazia, ela no meio do caminho pegou uma. E ela vem quieta. Quando ele manda abrir a boca, ela começa a abrir a boca e começa a soltar o fogo. Então essa bolinha quente de fogo vem muito do acarajé também, né? E é o termo, né? Acará undjé, né? Undjé quer dizer comer acará, né? Mas na Bahia não tem nem o que falar, né? Falou em acarajé, é Yansan, né? Aliás, é maravilhoso, né? E eu já fiz uma comi oferenda. o melhor acarajé do mundo, segundo a Bahia, que é o acarajé da Cira. Maravilhoso. Que fica na praia de Itapuã, a Cira já é desencarnada, eu comi, nossa. É outra Gente, coisa, parece que você tá comendo... A textura do acarajé é um algodão macio, doce. Né? Não, é um algodão doce o acarajé da mulher, é um negócio absurdo. E eu adoro aquele cheiro daquela massa do feijão fradinho entrando naquele dendê quente pra fritar. Eu adoro dendê. Então assim, e eu fiz uma oferenda uma vez ligado a Yansan, colocando moedas dentro de bolinhos quentes de acarajé para entregar num grande bambuzal. Me ajudou muito na época, então sou muito grato a Yansan. Então assim, são as firmezas que a gente faz, as oferendas, elas têm um porquê de existir, mas não faça porque ouviu. Tem que ter um porquê de fazer, até porque eu sempre digo, oferenda não é lâmpada mágica, não é fazer oferenda que tua vida vai mudar. Não é troca, né? Exatamente, o orixá não trabalha com barganha. E a cebola, né, também é de Yansan, né? A Yansan gosta de comida apimentada. Cebola com dendê, né? Cebola com dendê, né? O fogo. A Yansan gosta de comida quente. Quente, né? Você não pode um acarajé frio pra Yansan. Yansan gosta de um acarajé quente, fervente, né? Aliás, tem, né? As Yansans que dançam com o tacho de dendê na cabeça, que eu acho pegando tudo maravilhoso. Fogo, né? É incrível. É isso. Mas vamos voltar no próximo bloco, vamos pros recadinhos do Mirua e voltamos já com as perguntas dos nossos ouvintes. Então, aguarde aí. Filhos de Yansan, eu sinto muito isso. A gente vive no intenso, a gente é extremo. A gente oscila muito, né? Do baixo pro alto, do alto pro baixo. E essa extremidade eu creio que é o grande desafio. Pelo menos pra mim, é o meu grande desafio, me manter em equilíbrio. E eu creio que quanto mais eu me sinto conectada, quanto mais eu me sinto perto, quanto mais eu sinto a vibração da minha mãe Yansan, mais eu consigo buscar esse equilíbrio. Então, ser filha de Yansan, em uma palavra, é maravilhoso, porque essa orixá, ela tem essa intensidade, essa vibração, né, que traz essa sensação da força, da coragem, essa sensação do sou forte e vou enfrentar o que eu tiver que enfrentar. Então essa essência de Yansan, né, essa essência que eu sinto vibrar dentro de mim é algo muito maravilhoso. Então, um pouquinho do que é ser filha de Yansan eu definiria com a palavra maravilhoso, lógico, mas com a palavra intensidade, a intensidade dessa vibração que Mãe Yansan deixa pra gente. E o tanto de coisa que ela
remete, né? Principalmente nessa questão da força, da coragem, do estar sempre disposta a enfrentar desafios, sejam eles grandes ou pequenos. Voltamos com o programa Umbanda, o Reino da Paz. Lembrando que nós estamos lá no Instagram, no @Umbanda_RP, Repita. @Umbanda_RP, Na força dos ventos, repita. @Umbanda_RP, Na força da espada de cobre. Repita. @Umbanda_RP, e também lá no YouTube, no canal Umbanda Reino da Paz, que você pode estar ouvindo também aqui pelo canal Umbanda Reino da Paz, que depois nós colocamos esse programa lá no canal. E lembrando também que nós estamos com o livro do Pai João em pré-venda. Então vai aí na nossa descrição. E a maioria dos nossos vídeos agora está indo lá está com QR Code. Olha que chique. Muito Então bonito, vai né? lá num vídeo, é só colocar que você vai comprar esse livro que o Pai Léo psicografou com a história do Pai João, que se chama Senzala, a Prisão da Alma. Então compre lá. Mas uma pergunta, se por exemplo eu esquecer o QR Code, eu procuro aonde esse livro? No site da editora Mariô, que está na nossa descrição aqui do vídeo, no canal Umbanda Reino da Paz. Ou coloque lá no Google Editora Mariô, que vai estar lá na página a compra. Então compra diretamente com a editora. É isso aí. É isso aí, tá muito bom. Então comprem, hein? E aí, voltando para os ventos de Ansan. Voltamos com as perguntas, né? Aliás, nós voltamos desse bloco, a gente esqueceu de falar, né? Com a participação de mais uma filha de Ansan, né? Que falou aí o que é ser filha de Ansan, como é ser filha de Ansan. Então, muito legal essa participação. Então, vamos lá com as perguntas, que chegaram algumas perguntas pelo nosso Instagram. E vamos lá, pela primeira pergunta. A pergunta de Babi Teixeira. É verdade que nós, filhas de Ansan, temos dificuldade em relacionamentos? Somos fadadas à solidão? Olha, hein? Pergunta amorosa essa, hein? Eu não gosto muito dessa ligação, acho que não. Até porque, sabe por que eu não falo isso, Babi? Obrigado pela sua pergunta, porque eu já vi, por exemplo, o pessoal perguntando assim: é verdade que filha de Oxum tem azar no amor? Aí eu já vi gente perguntando: é verdade que filha de Nanã tem azar no amor? Aí eu já vi filha de Iemanjá: é verdade que Iemanjá tem azar no amor? Não acho que nenhum orixá tem azar no amor. Eu acho que todos os orixás se complementam, né? O Pai João uma vez falou isso, e aí ele fez com todos os orixás, eu não vou lembrar. Acho que até tem texto disso no blog, lembrando agora. Que um orixá depende do outro, né? Por exemplo, o fogo. Para o fogo nascer, ele precisa do oxigênio, ele precisa do ar. Então, para Xangô existir, precisa de Oxóssi, né? Por exemplo, para o ferro de Ogum existir, o ferro é um mineral incandescente, ele precisa do fogo. Mas ele também precisa da água de Iemanjá para poder esfriar. Então, todos os orixás, um depende do outro. Então, eu não acho que um filho de orixá... não existe filho de orixá com... todo filho de Xangô... Não. Se você tiver algum problema amoroso, isso é uma questão que não tem nada a ver com a sua espiritualidade. É lógico, pode existir uma questão que tem pessoas que... eu tenho um trabalho que fizeram pra mim. Isso existe. Mas é uma grande minoria. A verdade é assim, Babi, e com todo respeito, mas eu acho que tem coisas que são resolvidas mais numa terapia do que dentro de um terreiro de Umbanda. Então eu não acho que filhas de Ansan tenham um azar no amor e sejam fadadas à solidão. Ao contrário, né? Normalmente, aliás, eu particularmente, eu não conheço quase filha de Ansan solteira. Filha de Ansan tem uma facilidade para arrumar namorado e namorada que é maravilhoso. São extremamente sensuais quando querem, né? E normalmente elas é que determinam o namoro, inclusive. É bem interessante isso. E é legal a gente falar também, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho filho porque eu sou filho de Ansan. Vai, um exemplo, né? E às vezes coloca a culpa na energia do orixá. Eu sou assim porque eu sou... Não, cada um tem a sua personalidade, cada um tem os seus karmas, que foi o nosso programa passado, né? Então não é porque você é filha de Ansan que tem isso. Porque às vezes existem filhas de Iemanjá que também não tem sorte no amor. Pois é. Filhas de Oxum que não tem sorte no amor. Aliás, isso tem muito para as filhas de Euá, porque Euá foge, né? Por meio da... Primeiro ela foge, ela vai ficar perto de Oxumaré num certo momento, porque ela foge, né? Então quer dizer, ela sim... nos arquétipos ligam muito mais a solidão, andar só, porque o A andava só depois, né? Mas assim, foi o que o Pai Léo falou, a minha Priscila falou, não crie da tua limitação pessoal, social, uma muleta ainda em cima de um orixá, porque o orixá, ele é evolução, né? Então, eu não tenho ninguém por causa de determinado orixá. Não, você não tem ninguém porque realmente você às vezes não fez por merecer. E outra, a gente não pode esquecer
que um arquétipo de uma filha de Yansan são mulheres empreendedoras, são mulheres que vão pra frente, são mulheres guerreiras. Isso assusta alguns homens. Olha pelo lado bom, às vezes você pode estar expulsando algum tipo de cara acomodado que não quer fazer nada na sua vida e você vai trazer um grande guerreiro. Você não pode esquecer que dentro do mito é um mito, mas Yansan trouxe o amor do cara que mais mandava no reino inteiro, que prendeu o próprio pai sem saber que era o pai. Né? Quando ele tem o mito, né, que Oxalá chega todo sujo da viagem e ele não quer saber, ele manda prender esse homem. Então assim, ela dobrou o cara mais importante do reino com o poder de sedução dela. Então, pelo contrário, use do que você tem de melhor de Yansan, que você vai atrair muita gente bacana, acredite. Teve várias perguntas com o mesmo tema, então não vou falar o nome específico, mas perguntaram sobre a diferença entre Yansans, das qualidades de Yansan, né? Tem Yansans que vibram mais com uma energia, enfim. Quais são essas diferenças das Yansans? A Umbanda não cultua, né, as qualidades, né, os caminhos dos orixás, né. A Umbanda não tem o costume de saudar isso. Mas a gente sabe sim que existem os caminhos, né, e aí eu dividiria em duas. As Yansans ligadas ao fogo mesmo e as Oyás Balés, né, que são as Yansans das almas, né, as mulheres que são ligadas a essas Yansans. E isso existe sim uma grande diferença, né? A Yansan, por exemplo, que é, por exemplo, Yansan Onirá, né? Yansan Topé, Yansan várias outras, né? Yansan Mezan, que são as Yansans ligadas ao fogo, né? Que usam laranja, vermelho, amarelo, rosa, até mesmo rosa, né? Apesar que o rosa é mais para Yabalé e o branco, mas são aquelas Yansans mais guerreiras, ativas, mais jovens, vamos dizer assim, né? Dançam, guerreiam e tal, e gritam. E você tem as Yansans mais ancestrais, vamos dizer assim, mais velhinhas, talvez, né? Apesar que eu não gosto de falar disso, de orixá velho e novo, porque não existe isso. Mas seriam orixás mais passivas, né? Que já não guerreiam tanto, não movimentam tanto, que trabalham para as almas, que trabalham para livrar os eguns, mas não achem que elas não são guerreiras também, porque elas são grandes guerreiras, né? Eu tenho uma questão com o Yansan. Eu vou trazer pra cá porque parece uma coisa bem doida, né? Mas eu, quando comecei a ler o livro, o livro Mitologia dos Orixás, que é aqui do meu lado, do Reginaldo Prandi, eu ganhei esse livro, eu tinha acho, uns 10, 11 anos de idade. Foi lá que eu comecei a ter contato, né? Meu pai chegou pra mim e fez assim: já que você quer conhecer a espiritualidade, ele me levou na Saraiva e falou: escolhe um livro aí. Eu, como um cara bem esperto, peguei um livro mais grosso que tinha e peguei o livro que mais me chamou a atenção. E o Mitologia dos Orixás chama a atenção, né? Então eu falo isso, eu aprendi primeiro quem era Yami Oxorongá antes de saber o que era perispírito. Eu só fui ter contato com o livro dos espíritos e dos médiuns muito depois. E eu lembro que quando fala das Yamis Oxorongás, se dá muito medo, né, nelas. Não se pronuncia nem o nome. Não se pronuncia o nome, nada disso. E imagina isso pra uma criança de 10, 11 anos. Pois é. Então pra mim isso daí era assim, meu Deus do céu, o que é isso? E eu lembro de um dia à noite, né, eu ficar pensando, eu tava lendo esse livro, e eu ficar pensando, e eu lembro de ter imaginado como era o pássaro delas, preto, da Yami Oxorongá. E a minha casa era numa encruzilhada. A minha casa era uma casa numa encruzilhada em T, e era bem na frente da encruzilhada. E eu lembro que no livro falava que as Yamis baixavam em encruzilhadas. E eu lembro, eu não sei se eu tava sonhando, eu nunca contei isso, acho que nem minha mãe Priscila. E eu não lembro se eu tava sonhando, se eu tava acordado, sei lá. E eu lembro que no meio da madrugada eu comecei a ouvir o barulho de um pássaro. E era um pássaro que eu ouvia a asa e eu ouvia o grunhido do pássaro. Olha que doido isso. E aí no meio do pássaro eu comecei a rezar e eu pedi pra que esse pássaro fosse embora. Gente, é lógico que eu tô falando, eu falo assim, Pai Léo viu a Yami Oxorongá. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando da cabeça de uma criança de 10, 11 anos, vendo aquilo, e muito mais uma questão mais fantástica, de fantasia mesmo, do que realmente espiritual. E aí eu lembro de eu pedir pra Yansan, porque no livro falava, né, que Yansan afugentava, né, isso. E aí eu lembro que eu peço pra Yansan, e juro por Deus, gente, eu ouvi um grito de uma mulher no meio da madrugada. Ela deu um grito, eu ouvi o barulho de uma espada cortando, e aí o barulho foi embora. Então não era tão lúdico assim, né? Eu não sei se foi lúdico, se foi sonho, mas foi uma experiência que eu tive com o Yansan. Então quando a gente fala, pra mim, sempre quando eu falo da Yansan que livra os eguns, que tira as almas, pra mim me lembra muito disso, né? Da força de Yansan de
livrar as coisas ruins. Por isso que, aliás, a gente tem que falar disso, né? Boiadeiro trabalha muito com Yansan, né? Boiadeiro, Sim. nossa. Boiadeiro, tem nossa. total ligação Né? com os eguns. Pra mim, né? o Sheituá do boiadeiro é o Ilá de Yansan, né? E é lindo o Ilá de Yansan, né? É. É aquele... aquela coisa, né? Que aquele sai ei, da né? alma. Assusta pra quem não tá acostumado. Mas é muito bonito. Eu já tive, né, o prazer de 2 vezes assistir um xirê. Uma vez eu vi uma saída de santo de um filho de Obaloê. No segundo era um Olubagé. Ou seja, eu fui 2 vezes, né? Ver alguma coisa ligada ao Obaloê. Ao velho. Ao velho, mas assim, no Olubagé, né, todas elas carregam as comidas de cada orixá, depois eles deram a passagem também no xirê, enfim, e você vê as filhas de Yansan, é impressionante. Olha que eu volto a dizer, eu tenho Iemanjá na minha coroa, eu tenho uma coisa muito forte com o Oguntê, eu gosto muito de ver Oguntê, eu acho uma coisa que me chama muita atenção, que é a Iemanjá da espada, né? Marabocaiala Sobá. Tem inclusive uma cantiga de Oguntê que é uma coisa tão forte que ela ficava Ogumpá, jareia, oiô. Quando eu me vi, eu tava molhando a blusa. Eu nunca mais esqueci isso. Caramba. Meu Deus. E é a Iemanjá que carrega também a alfândega, a espada. Né? Então esse arquétipo de mulher guerreira é muito forte. E mostra justamente o quê? O que a sociedade briga até hoje. Uma mulher guerreira assusta. Sim. Então lá pra irmã lá que tava perguntando agora, às vezes não é que você ainda não encontrou ninguém especial. Às vezes você não encontrou alguém que encare junto com você uma batalha. E aí é que o negócio vale a pena. Entendeu? Maturidade, que a gente às vezes tem que entender que o outro também é importante e a gente não é a única estrela do pacote. E Yansan tem muito disso também. Tem mesmo. Vamos lá para as perguntas, senão a gente não vai acabar. Vai ficar na mesma pergunta. Temos tempo, né? Começamos com A perguntas pergunta hoje, de né? Giovana. Eu sendo filha de Yansan, posso ter mais problemas com carregos de Se eguns? for a Giovana Salum, eu nem vou responder. Posso ter mais problemas com carregos de eguns? Isso é ruim? Não acho, né? É lógico que, assim, isso é uma coisa bem interessante, né? Ela pode virar uma média esponjinha? Então, é inacreditável como a maioria das filhas de Yansan são médios de transporte, né? Então. E pra mim, existe 3 orixás que são os campeões o campeão do transporte. Yansan, Oxóssi, que Oxóssi também... Adora. Como gosta de um transporte... Mas é o Iruquerê. Ele deu pra Yansan. não tem jeito. Ele afastava os maus espíritos da floresta, né? E o velho. Os filhos de o Obaloaê também são uns esponja. Então, eu acho que os 3 ali são muito ligados a isso. Talvez sejam porque são ligados aos eguns, porque o Oxóssi também é ligado a essa questão de egum, né? Sim. De afastar essas coisas. Então, talvez por isso, mas sim... E aliás... Normalmente a filha de Yansan é sem médio de transporte, tem que se cuidar. E aliás, né, os filhos tanto de Oxóssi como Yansan gostam de ser médios de transporte, né? Geralmente eles gostam de estar ali nesses trabalhos, né? Eu falo por mim, sou filha de Oxóssi e é um dos trabalhos que eu mais gosto de fazer. Ultimamente eu tô fazendo pouco, né? Porque a minha responsabilidade dentro do trabalho de cura, onde a gente trabalha muito, esse trabalho de transporte, eu tô em outra parte, né? Mas eu sinto uma falta tremenda de trabalhar com o transporte, de fazer parte desse trabalho. Eu acho lindo. Eu fico muito brava quando eu vejo pessoas falando, coisas de transporte, tem que tomar cuidado. E não é assim. Eu já vi gente falando, tipo, que tem anos de Umbanda e nunca fez um transporte. Eu não consigo entender isso, porque eu acho que isso é um grande aprendizado para dentro do desenvolvimento mediúnico, não para quem tá no começo, né? Porque isso você vai fazer depois. Mas a gente sempre está em desenvolvimento, né? Então eu acho que é um grande aprendizado para nossa caminhada espiritual. E eu me sinto muito feliz de ser instrumento de ajuda para esses espíritos. Então, assim, é um trabalho que eu sou apaixonada de fazer. Eu também. Eu aprendi a ser médium no trabalho de transporte. É um jeito meio maluco? É um jeito maluco, mas assim, a casa que eu fazia parte, os médiuns começavam fazendo puxada. E aí ia. Então, quer dizer, eu aprendi muito da minha parte espiritual aprendendo e trabalhando atrás de uma entidade, tipo, aprende a sentir, vai lá, começa a trabalhar, e depois foi, né? Até uma brincadeira que eu tô fazendo aqui, Yansan seria padroeira das mesas kardecistas e desobsessão? Então, acho que estão sempre na proteção ali, né? Que é impressionante, né? Tá sempre ali, né? Porque eu acho muito legal, né? Essa energia... que os filhos de Yansan, os filhos de Oxóssi acabam trazendo, né, para esses tipos de trabalho. Os filhos de Obaloaê, né, como o pai dela falou. Então, são trabalhos que têm que ser, sim, respeitados, que tem, sim, que ter nas casas, né,
Que, aliás, a gente precisava fazer um programa sobre isso, né? Sobre transporte, né? É porque verdade. as pessoas, elas falam de uma forma do transporte, tudo isso, de uma forma muito com medo. Eu acho que a gente não tem que tratar com medo, a gente tem que tratar com respeito. Sim. Que é um trabalho que é necessário dentro das casas e é um trabalho que a Umbanda, ela precisa trazer mais pro seu desenvolvimento, eu acho, enfim, da sua caminhada espiritual, porque a gente aprende muito, né? Muito. Esses trabalhos. Muito, assim, só para complementar, por exemplo, poxa, a Umbanda não é a manifestação do espírito para a prática da caridade? Sim. Você fazer o transporte de um espírito perdido que precisa desacoplar, às vezes, da parte energética de uma pessoa, que é o choque anímico, ele precisa tomar aquele choque de energia, às vezes até para acordar, e encaminhá-lo ele para um resgate espiritual, isso não é caridade? Então, assim, as pessoas têm que entender que toda ação dentro da Umbanda ela é nobre, e esse trabalho é um trabalho de extrema responsabilidade, porque, assim, não são médiuns novos que fazem isso, são médiuns que já têm uma experiência, mas que tem que ter também um grande senso de equilíbrio, para que ele esteja fazendo algo com toda a veracidade, com toda a entrega, né? E Yansan tá aí, mostrando, né, essa ponte, né, de transição, esses irmãos perdidos, né, que precisam se recuperar, encaminhados, enfim. Então, faz toda parte desse contexto do programa de hoje. Então, muito legal essa pergunta, gostei. Bom, tem a pergunta de Silvana Gomes. Filha de Yansan, são pessoas difíceis de conviver? Então, aí eu vou falar aquilo que o Pai Léo comentou também. Claro, são pessoas de personalidade mais forte, é inegável. Só que assim, a gente não pode esquecer personalidade forte com falta de educação. Então, por exemplo, a pessoa ela pode ter uma personalidade forte, mas se ela for difícil de conviver, ela tem um problema de convívio social. E aí o problema já não é de Yansan. Até porque eu conheço pessoas que são de outros arquétipos e orixás também, e também são complicadíssimas também, né? Então, isso assim, também é da pessoa, é né? aquela desculpa esfarrapada. Eu sou assim porque minha mãe me manda ser assim. Não, senhora, você é assim porque você não tem educação. Ou não tem paciência, Eu sou né? gordo porque eu sou filho de Xangô. Não é? Pois Os é. 15 donuts. Não, é Xangô. Estamos aqui, ó. É um achado, né? Estamos com uma caixa de donuts. Mas, na nossa olha, mesa aqui, eu eu vou e o te- Rodrigo. E aí? A gente é gordo por causa que é Por causa do, Xangô. aí a culpa é do Machado Não, do mas Xangô. eu vou falar uma coisa. Nós vamos ter o programa de Xangô no final do mês, né? Falando sobre Se Xangô. alguém me chamar de gordinho... Mas vou te falar uma coisa. A gente tava no começo do mês, a gente fez as afirmações, né? Dos orixás, né? Que vão vibrar. Levantava os filhos de Xangô, você olhava tudo parecidinho. É o corporativismo, né? Faz parte, Você falava, né? esse é filho de Xangô, Sim, não é tem como difícil negar. de ver filho de Xangô magro. Tem, né? Tem, mas Só assim, porque o Faustão, Às vezes o é Jô, magro. é tudo filho de Xangô. Não, Pois mas é. às vezes ele é magro, mas ele tem um... ele é parrudo. Ele é magro. é largo, mas- né? Grandão, diferente, né? grandão. Corpulento. Mas assim, a pessoa tem um gênio forte, então a culpa é da Yansan. Não, a culpa é da sua falta de educação, né? Claro, uma pessoa, por exemplo, vamos Olha, pegar mas eu posso falar por experiência própria. Hum. Eu tenho uma irmã que é filha de Yansan. E você jamais diria que ela é de Yansan, pelo menos olhando de longe. Eu não conheço ela. Não, eu não ela conheço é ela. filha de E ela nem é uma pessoa estourada. Nem tem o gênio forte. Ela tem? Tem. Eu vejo ela quietinha. Não, eu é acho porque que você ela não super conhece. tranquila. Ela nos ouve aí, Juliana. Tá fazendo. Aí, a Juliana, tá eu- dando certo a sua capa, Eu Juliana. acho que a Juliana é quase uma filha de Oxalá, porque ela é Mas- quietinha. Imagina. Eu não tenho convívio, Se tá vendo? Oxalá Aí, ó. ouvir isso. Então. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu convivo com ela há 35 anos, né? Porque vivi 30... não, menos de... Não lembro quantos anos, tipo, dormindo no mesmo quarto. É difícil. É uma convivência... Falando em Iemanjá com Yansan, né? A gente tinha muito fiasquinho ali no meio. Mas dá pra aprender a lidar. Eu consigo lidar bem com filhas de Yansan, né? Tem a Giovana, que a gente brincou da pergunta, né? É engraçado. Que elas me são dou muito bem. parecidas, né? Se você conviver, você vai ver que elas são totalmente idênticas em várias coisas, Olha, né? não Como vou filhas de imaginar. Yansan. E é isso, né? É difícil Não a só elas, convivência. né? A Lu também, né? Sim. A Lu, que foi filha da minha casa, que é querida, a Lu é muito parecida com ela. Elas são muito parecidas com a Lu. Né? E Yansan tem muito isso, né?
Eu me dou muito bem com as filhas de Yansan. Eu também. Né? Eu costumo ter muita amizade com elas. É engraçado isso, Mas né? são muito verdadeiras, né? Filhas de Yansan, elas gostam muito da Eu, verdade. como bom filho de Xangô, isso é interessante, Eu né? me dou muito bem Porque com dizem mulheres que de todo Yansan. filho de Xangô tem uma paixonite pela filha de Yansan. É. E é engraçado, eu nunca me relacionei com uma filha de Yansan. Sério? Porque a minha amizade com Yansan é uma amizade de brother. A maioria das... É doido isso, A né? maioria das mulheres que eu me envolvi eram filhas de Yansan. Eu nunca me... Intempestivas, Agora, incontroláveis nesse Uma coisa eu ponto. preciso falar. O meu calcanhar daqueles são as filhas de Iemanjá. Todas as pessoas que eu me envolvi eram filhas de Iemanjá. A mãe Priscila é de Iemanjá. Não tem jeito. E é interessante, né? Isso, não sei se isso tem a ver, mas até acho que tem a ver. Às vezes tem gente que fala assim, nossa, trouxe Yansan no terreiro, Xangô aparece. Né? Pode trazer 1 milhão de Yansan. Eu não sinto a vibração de Xangô. Agora, se tiver uma puxada de Iemanjá, Xangô se aproxima de mim no mesmo minuto. Eu falo isso, é inacreditável como o Xangô que eu carrego ama a mãe dele. Ama Iemanjá. É inacreditável. Já teve vezes, em momentos de gira, em giras específicas, que o meu Xangô estava em terra e estava tendo várias Iemanjás. E ele é de se ajoelhar nos pés de Iemanjá. Olha. Teve várias vezes que ele tirou a coroa dele pra Iemanjá. Então é inacreditável. Não sei se isso tem a ver. A minha vida é o que eu falei. Pra mim, né, as filhas de Yansan, eu tenho uma convivência super boa com elas. É uma convivência de... É porque eu, como bom filho de Xangô e como canceriano, eu gosto de cutucar as filhas de Yansan. Porque as filhas de Yansan são sempre estouradinhas, né? Sempre. E aí eu gosto de ficar enchendo o saco delas. Mas eu convivo muito bem. Eu não tenho essa questão que... Quem que falou, mãe Priscila? Como é o nome da pessoa? Ixi. Da pergunta? Acho que é Silvia. Da Silvia, né? Uhum. A Silvia, eu não tenho esse problema. Eu convivo muito bem com as filhas de Yansan e não tenho problema. Eu só acho que elas, assim, principalmente no mercado profissional, nas artes, pega a Bethânia novamente. Você olha a Bethânia e você fala, rapaz, ela fora do convívio. Ivete Sangalo. Então, assim, essas pessoas, elas têm... Pensa quem são os filhos e filhas de Yansan da música, tem muita gente. Elas têm uma personalidade forte. Então, assim, claro, se você pegar uma filha de Yansan, vamos colocar o arquétipo, porque há influência, ela vai ser mais incisiva, ela vai ser mais direta, mas vamos falar a verdade, eu prefiro uma pessoa que fale na tua cara uma meia dúzia de verdade, do que aquela que fala, tá tudo bem, e depois ela vem e pumba por trás. Então, assim... Que é a minha questão com as filhas de Oxum. Então, eu já tenho problema de conviver com as filhas de Oxum. Eu tenho medo por das causa filhas disso. de Oxum. Eu Né? também por isso. As filhas de Nanã, pra mim é que difícil são por mais causa quietas. disso. A Yansan tem uma coisa de bom. Se ela não gosta de você, ela vai falar na tua cara. E ela não vai ter medo de falar. Não. Então, assim, isso pode assustar algumas pessoas. Mas eu acho que acaba sendo algo muito bacana, é transparência. Então, mas isso também não é uma regra, gente. Não vamos falar que então, quem tá ouvindo agora o programa, gozado, eu não sou assim, tá tudo bem, isso é uma influência, mas isso depende muito de todo o teu enredo espiritual. Não existe uma bula, sou de Yansan, sou assim, sou de Xangô, sou assim. Não, existem as possibilidades, mas normalmente a tendência é essa. E aliás, né, fazer um comercial, terça-feira dessa semana saiu, né, o nosso vídeo das filhas de Yansan especialmente. Então quem quiser vai lá. Será que eu sou filha de Yansan? Vai lá que lá a gente passa. Porque assim, é lógico, a gente tem que levar em consideração a individualidade. Sim, como existe uma criação, a criação familiar, Sim. A realidade que você nasceu, sim. Mas uma coisa é certa, as filhas de Yansan têm pontos iguais. Os filhos de Orixá, por mais que cada um tenha a sua individualidade, nós somos parecidos psicologicamente, o nosso lado racional principalmente. Sim. Que foi o que a mãe Priscila falou dos filhos de Xangô. Nós somos chatos. Ponto. São. E eu sei que somos, e é inacreditável. Quando entra um filho, eu já vejo que ele é chato pra caramba, eu falei, você pode contar que ele é de Xangô. Batata. Porque não adianta, a gente é cabeça dura. Eu, É questionador. o Rodrigo, o Montanha, a gente é chato pra caramba. A Lu, nós somos chato pra cacete. A gente é rabugento, né? a gente é muito rabugento. rabugento. Eu sei que é chato. Mas faz parte, né? É. Questiona, que é tudo certo. Mãe que não sei o Priscila, quê. filho de Xangô é chato? Sim, demais. Meu karma. Bom, falando em filho de Xangô e filho de Yansan, vamos ouvir a música de Arlindo Cruz? Que é o filho de Xangô com Yansan. É, por isso que eu falei. Bora lá. Ser de Yansan é ter a força, a valentia e a coragem de uma guerreira na nossa essência. É ser livre como o vento, é ser intensa. Epa Rei Yansan. E voltamos. Eu acho muito bonita essa música. Olha. Que
Que a espiritualidade abençoe o Arlindo. Você sabe que tem uma frase dessa música de Yansan que ele fala assim, que as estrelas do céu de Brasília há de cair. Né? O céu de Brasília há de cair. E, pô, a gente tá falando de Yansan, nós falamos de Maria Bethânia, mas nós temos outra pessoa de Yansan que a gente não falou aqui. Que talvez seja mais importante até do que a Bethânia na figura de Yansan, que é a saudosa, maravilhosa Clara Nunes. Clara Nunes, filha de Yansan, de algum filha de Yansan, Yansan com algum, né? Assim como a Bethânia, né? Acho que a Bethânia é Yansan com algum Eu também. acho que também. Acho que então, também assim, e Clara é Clara. É. Ponto, né? É o concurso. Mas é incrível como a Clara tem muita música, né? E em Yansan tem uma música que ela fala de Yansan, que é o Juízo Final, que não é dela, que é do Nelson Cavaquinho. Do Cavaquinho. E ela tem uma outra música que, nossa, pra mim ela é As Forças da Natureza. Que pra mim é uma música, sabe, que dá um bug na cabeça. E aí eu perguntaria pra você, Rodrigo, e também pra mãe Priscila. Vocês conseguem ver em Yansan essa figura quase que apocalíptica? De fim dos tempos? É porque, assim, o arquétipo da Yansan é um arquétipo de mudança, né? Então, assim, aí eu vou trazer mais ou menos a carta no baralho cigano, vai? Já que a gente falou de baralho. É a foice. É o corte, aquilo que precisa ser. É a transição. Ela não é essa transição, ela é o movimento para mudança, ela é a expansão. Quando a gente expande, a gente deixa de ter um padrão e vai ter outro. Então, por exemplo, quando eu adquiro estudo, conhecimento, eu estou expandindo a minha mente, eu vou cortar coisas que eram antigas. Quando eu tenho a transição do plano espiritual através de um grau para outro, eu estou deixando um estado do espírito para colocar para outro. E Yansan, querendo ou não, ela tem esse aspecto de corte, de rompimento. A guerreira carrega a espada, corta o mal, corta pela raiz o que precisa ser cortado. Então, assim, ela tem um aspecto apocalíptico nesse sentido de que ela faz essa transformação diária nas pessoas, no mundo, na passagem. Ela é o fogo, ela é o trovão, ela é a tempestade lava, a execução, limpa. Né? Tá junto com Xangô, que é a justiça, que é o equilíbrio. Não são as nuvens claras, né? São as nuvens de chumbo. As nuvens carregadas, aquelas nuvens que vêm pesada para limpar, para lavar, para tirar. Né? A alta temperatura do dendê, o bolinho que é transformado, o quente. Então, assim, ela tem um estado de transformação. E Yansan é o vento. O vento leva as coisas, é a aceleração, é o progresso, é a mudança de estado. Né? Então, assim, de estado no sentido de estado físico, de estado mental, emocional. Yansan rompe barreiras, né? Então, assim como as mães d'água, se a gente for pegar as 3 mães d'água mais próximas do elemento água, Iemanjá, a geração, mas ela também tem um lado guerreiro, mas assim, muito mais para a parte da família, da água, da vida, do acontecer. A Oxum também, ela vem daquela parte da autoestima da mulher, da doçura, da maternidade, uma transformação em outro estado. A Yansan, ela já é mais aquele aspecto. E a Nanã, claro, né? A sabedoria, aquela mulher que atingiu a maturidade, que já sabe das coisas de forma diferente. A Yansan, ela seria aquele arquétipo da mulher independente, que tipo assim, eu vou escolher um outro caminho que das eu mulheres vou de seguir. hoje, né? E ela quebra paradigmas, ela assusta. Então, querendo ou não, veja o arquétipo. Quem já viu o Oxum, quem já viu Yansan num terreiro, num xirê, é forte. Entendeu? Porque você vai ter Oxum, uma qualidade de Oxum forte, uma qualidade de Iemanjá forte. Você não vai ter nenhuma qualidade de Yansan meiga, doce. E é legal. Ela é o corte, ela é o apocalipse nesse sentido de transformação. E é legal, né? da gente falar isso. Que Filosofamos assim, de novo, né? Mas será realidade. que isso é loucura? Não é loucura. Que você quer ver uma coisa? Um dos pontos de Yansan hoje mais cantados é: olha que o céu clareou, quando o dia raiou, fez o filho pensar. A mãe do tempo mandou, a nova era chegou, e Yansan vai chegar. Que é o ponto do querido Sandro Luiz, né, que é amigão aqui do nosso canal. Porra, um cara sensacional. E ele fala sobre isso, né? É engraçado que ele já falou isso várias vezes. Ele falou assim, pra mim, Yansan é a mãe do novo tempo. Olha. É a mãe da nova era. Ela rompe barreiras. Né? Que é o quê? É uma progresso. nova era. É o progresso. Que não é daquela mãe, com todo respeito. Assim, não tô falando de mãe de Iemanjá nunca, porque Iemanjá é a minha mãe. Sim. Todo mundo sabe que eu tenho amor por Iemanjá que está nas feitas. E ela tem outras características que não estão nesse contexto. Que não estão nesse contexto. Agora, a mulher de hoje é a Yansan. Sim. Que é a mulher guerreira, que é a mulher que não abaixa a cabeça. Não é a Iemanjá
que foi criada para ser a senhora da família. Sim. Né? Porque, aliás, tem um Itã de Iemanjá que Iemanjá fica pé da vida por causa disso, né? Porque todo mundo tem seu trabalho. E aí, quando eu falei, Iemanjá, não, Iemanjá, você vai cuidar da casa de Oxalá. E ela fica pé da vida. Ela fala, como assim? Todo mundo vai trabalhar, menos eu. Né? Mas a Iemanjá tem isso, né? Da família, do cuidado. E Iansã, não. E eu tava guardando, né? Que eu tô o programa inteiro guardando pra falar isso do acarajé. Porque o acarajé tem a ver com isso. Né? Existe um Itã africano, até na mitologia dos orixás, que conta que Iansã ficou viúva. E que era proibido as mulheres de trabalhar. Mulher não podia trabalhar, tinha que cuidar da casa. E Iansã, quando fica viúva, e lá na aldeia dela, tinha uma tradição. Quando ela enviuvava, ela era obrigada a casar com outro irmão do marido. Né? Ela era obrigada a ficar na mesma família. E aí um irmão do marido vai lá pra casar com ela e ela fala, não vou casar com você, eu vou ficar viúva. E aí, não, mas é proibido mulher ficar viúva porque como você vai sustentar seus 9 filhos? E aí ela começa a fazer o acará, que é o bolinho do feijão fradinho, que era uma comida dada para Obá. Ela começa a fazer, e aí ela bota um tacho de dendê na porta da casa dela e ela começa a vender o acarajé, que seria algo como bolinho do povo. Né? É outra versão pro acarajé, do nome. E aí ela começa a vender, todo mundo começa a comer o acarajé, e aí ela consegue sustentar os seus filhos com o acarajé. Aí as pessoas falam assim, caramba, Pai Léo, bonito isso, né? Isso não é só bonito. É a realidade de hoje. Olha só, quando os negros escravizados foram abolidos da escravatura aqui no Brasil, a maioria das mulheres viúvas, mulheres solteiras foram vender acarajé em Salvador. Até hoje, a baiana do acarajé, ela vive disso e além disso, ela é tombada pelo patrimônio. Ela é um patrimônio material do Brasil, como o acarajé. E que queriam se transformar em bolinho de Jesus. Que é um absurdo, assim. Absurdo, né? Gente, não dá. Pelo amor de Deus, né? Sem fanatismo, né? Tem que ser sagrada. E a importância do acarajé para uma série de mulheres... grandes mulheres empreendedoras que tiveram a sua independência financeira as quituteiras, graças ao acarajé. Então vejam como o Itã virou realidade de mulheres guerreiras, como a Cira, como tantas outras mulheres que tiveram a sua independência financeira. Lá atrás, mulheres que usaram do acarajé para se libertar. Então, a gente está falando isso da escravidão, mas quantas mulheres, talvez, que sofriam abusos dentro de casa e dentro do acarajé conseguiram a sua independência. Aliás, desculpa, tem um documentário que não dá pra passar porque aqui é um áudio só, mas eu acho maravilhoso. É um documentário que eu assisti no YouTube. E eu não vou saber o nome. Depois, mãe, se você conseguir procurar um nome aí rapidinho, você manda pra mim. E a gente fala aqui. Que é um documentário de um travesti, de um transexual, né, uma mulher trans que vive de fazer acarajé e na Bahia, e ela produz o seu azeite de dendê para fazer o seu próprio acarajé. E é lindo a gente ver o documentário como ela, que é do santo, que é de Iansã, foi através de fazer o seu azeite de dendê e vender o seu acarajé que ela conseguiu a independência, ela saiu da prostituição e ela consegue ter uma dignidade de vida. Então vejam como Iansã é tão maravilhosa nisso. Iansã continua transformando vidas em pleno 2022. E ainda mais hoje em dia, num momento de tanta proibição, de tanto falso moralismo, né? Onde ser livre está virando de novo, parece que a gente está retroagindo nas décadas antigas. Essa mulher é uma libertária, essa mulher é da vida. Parece que a gente está voltando para as décadas de 30, 40, 50, né? Assim, quantas mulheres que não carregam as casas por trás de um falso casamento, por trás de alguma pessoa opressora, né? E Iansã é isso, é o apocalipse da desgraça pessoal de cada um. Ela traz a renovação, novo tempo, né? Não quer dizer, não vou casar, não vou ter nada disso, né? Hoje as mulheres, elas estão conseguindo ter o papel, sim, de ser mãe, de dar em casa, de cuidar do seu lar, enfim, mas também de ser mulher. Sim. Né? Que é isso que faltava antes. E de, às vezes, não querer casar. Hoje em dia é muito comum. Não, eu não quero casar, eu não quero ter filhos. A minha própria a irmã, né, que eu brinquei antes, ela fala que ela não tem vontade de ser mãe, de ter filhos, né? Ela ama crianças, tem paixão, mas não quer. E isso ela fala desde nova. Tipo, é uma coisa que ela sempre teve. Diferente de mim,
né? Filha de Iemanjá, que gosta daquela energia. Apesar que eu conheço filhas de Yansan que são mães, que querem ser mães. Acho que também isso também vai muito da personalidade da pessoa. Mas eu acho que a Yansan, ela traz essa energia. E eu acho que sempre que a gente fizer... Aquilo que o Rodrigo falou, né? Às vezes a pessoa faz a oferenda por fazer. Ah, vou fazer oferenda porque eu aprendi, eu quero fazer, ou porque tá na data. Ou porque eu preciso trocar alguma coisa que eu tô precisando. Mas coloca como um objetivo, né? De você faz aquela oferenda e traga a essência daquele orixá pra sua vida. Né? E eu acho que, como nós estamos falando de Yansan, né? Quando faz uma oferenda pra Yansan, traz a essência dela. Traz a força dela pra sua vida, traz o aprendizado e traga essa força de ser mulher, né? Eu, como mulher, posso falar, né? Não tenha medo de falar o que você pensa, de agir da forma que quer, de ir para um emprego, mesmo as pessoas falando, não, mas lá você vai ganhar menos por ser mulher, que isso é um absurdo, que até hoje acontece. Pois é. Mas que você vai, encare e mostre que a mulher, ela tem o seu espaço de fala, seu poder, né? Eu uma vez ouvi, não vou lembrar o nome do sacerdote, né, do Pai de Santo, porque eu estaria mentindo se eu fosse falar o nome, mas eu achei uma frase tão impactante. Ele falou assim: a oferenda é um compromisso. Sim. Aí o cara olhou assim, falou assim: a oferenda é um pacto. Mas não é um pacto de troca, é um pacto de responsabilidade. Você tem que honrar aquilo que você está oferendando. Então, no momento de clamor, eu preciso pedir? Preciso, e eu vou fazer o meu agô e vou pedir a oferenda, vou arriar a minha oferenda, mas eu tenho um compromisso de dignificar o orixá que eu estou pedindo. Então, por exemplo, mãe Yansan, que a senhora possa me trazer os ventos de um novo emprego, aqui está o seu acarajé, me ajude. O compromisso eu vou fazer o meu melhor, vou enviar 600 mil currículos, vou acordar cedo. Então ele fala, o bonito da oferenda é você ter o compromisso, é dignificar aquilo que você foi lá pedir. Você colocar em prática, né? É muito bonito, aquela porque energia, senão vira fácil, né? Era só fazer oferenda, né? As entidades falam muito isso, né? Nós precisamos muito de vocês, porque nós conseguimos entrar até um ponto. Outro ponto são vocês que precisam fazer. Então não adianta achar que vai conseguir algo de uma hora para outra se você não corre atrás para isso. A entidade ela vai dar o caminho, mas você também precisa caminhar, né? As entidades falam muito isso. Eu estou dando o caminho, mas se você não levantar e caminhar, não vai acontecer nada, né? Às vezes elas dão um exemplo de vela. Se eu pôr essa vela daqui, lá no altar, para você acender, você precisa fazer o quê? Você precisa ir até ela. Até ela e acender. Então é isso, né? O processo que a gente tem na nossa vida. Para você conseguir aquilo que você quer, você precisa fazer o quê? Precisa ir. Precisa caminhar. Você não vai ficar parado ali, né? Senão a gente criava um livro de soluções práticas e oferendas e tava tudo resolvido. E antes do Pai Léo, que ele vai falar, acho que um Itan aqui, mas é legal a gente falar, porque hoje em dia eu vejo muito isso pra Exu, né? O padê de Exu, eu faço padê toda semana. Mas eu posso fazer um padê. Pra que você está fazendo? Pra agradar quem? Pra que você está oferecendo, né? Um padê não tem uma necessidade de você fazer toda semana. Pois é. Existe um fundamento ali através daquela energia. Então, pra que você está fazendo? Você está fazendo só por fazer? Né? Então, a gente precisa tirar isso, né? Da cabeça dos umbandistas, né? Tudo é oferenda, tudo é isso, ou até mesmo do banho, né? Eu preciso tomar banho de ervas todos os dias. Mas por que você está tomando todos os dias, né? Eu odeio o termo preciso agradar a minha entidade. Eu com todo o ódio necessário nessa frase, eu odeio, me desculpe os irmãos, preciso fazer um agrado para o meu Exu. Agrado? Quem é você para agradar? Então quer dizer que se ele ficar contentinho, ele vai te ajudar. Mas a cabeça de muda. As pessoas racionalizam as entidades, que são seres muito materializam, né? Elas tentam associar a entidade a um amiguinho que eu quero agradar. Um jogo de xadrez. Eu vou agradar. Pecinhas do ludo, né? Eu vou agradar o Exu, que ele vai fazer tudo pra mim. Pelo amor de Deus. Assim, chega a ser assustador. Ou, por exemplo, preciso acender uma vela para dar luz pra minha entidade. Porque a entidade tá pedindo luz. Oi? É tipo assim, eu vou acender uma vela em Itaipu, que já é o negócio da energia. Então assim, não, meu orixá precisa de luz. Oi? Então assim... É igual do anjo da guarda, né? Que a gente ouve, né? Você precisa sempre ter a vela do anjo da guarda, porque o anjo da guarda precisa de luz. Eu já ouvi isso há muito tempo atrás. O anjo da guarda precisa de luz. O anjo da guarda precisa enxergar a luz para ele saber onde você está. Porque o anjo da guarda com problema de miopia, hein? Né? Aí você pensa assim, caraca, né? Não é que eu tô acendendo a vela
que é pro meu anjo da guarda me encontrar. Tô acendendo uma vela porque a partir do momento que eu acendo uma vela de 7 dias, e não adianta você acender uma vela e nunca mais você olhar para aquela vela e deixar apagar lá. Pois é. Se eu acender aquela vela, eu vou ter o contato com aquela energia durante 7 dias e eu vou rezar naquela energia, eu vou pedir, vou agradecer. Não é simplesmente acender. É isso que as pessoas não entendem, né? Que adianta você ter a vela dos 7 dias acesa toda semana e você não rezar em nenhum momento naquela vela. Acender uma vela é uma magia, é um ato magístico. Então hoje se fala muito de magia, todo mundo quer virar mago, mas assim, o fato de acender uma vela, você ativou uma chave espiritual. Só que assim, isso o Preto Velho falava já. Você quer iluminar o quarto ou você quer iluminar o universo? Depende do jeito que você ativa aquela vela. Então assim, se é só, me ajuda aí, hein? Iluminou o quarto. Tá aí. Ah não, você senta. Aliás, o Preto Velho falava uma coisa, antes de acender uma vela, traga a vela para o seu peito, conversa com a vela, transmite para aquele elemento material tudo aquilo Leve que você está a sentindo. energia, né? Imanta aquela vela no teu pensamento. Acendeu a vela, ativa a tua força, ativa a tua palavra, fala com a chama, mas assume, vou de novo puxar lá o Pai de Santo, assuma o compromisso que você está acendendo aquela vela. Ai, me ajuda, me traz caminho, ai, eu não tenho nada, ai, por favor. Virou um festival de lamentação. Eu acabei de mostrar naquela chama. Quando eu peço demais, eu estou dizendo que eu não tenho nada, logo eu acendi uma vibração de pedinte, e aí entra aquela relação, quanto mais eu rezo, mais desgraça aparece, e é uma pura verdade, ao invés de você falar assim, meu pai, Preto Velho, Yansan, seja quem for essa energia, Deus, anjo de guarda, eu sei que eu estou fraco nesse momento, mas eu sei que eu preciso disso para chegar lá. Então eu estou assumindo a minha responsabilidade de fazer o meu melhor e eu peço que você me abençoe. Isso é uma reza. Assumir o compromisso. E já que a gente está falando em reza, né? Nós vamos para o nosso Juntos em Oração. Então quem quiser já vai pegando a vela aí. Eu vou ler um textinho antes. Mas antes de eu ler um texto antes, enquanto eu vou lendo, você já vai preparando a sua vela por nosso Juntos em Oração. Prepare sua vela e sua água também para ser fluidificada. E eu vou ler um Itan, né? Aqui do livro Mitologia dos Orixás, o Itan de número 173, que ele fala: Oiá sopra a forja de Ogum e cria o vento e a tempestade. Oxaguian estava em guerra, mas a guerra não acabava nunca. Tão poucas eram as armas para guerrear. Ogum fazia as armas, mas fazia lentamente, e Oxaguian pediu ao seu amigo urgência. Mas o ferreiro já fazia o possível e o impossível. O ferro era muito demorado para se forjar, e a cada ferramenta nova tardava com o tempo. Tanto reclamou Oxaguian que Oiá, a esposa do ferreiro, resolveu ajudar Ogum a apressar a fabricação. Oiá se pôs a soprar o fogo da forja de Ogum, e seu sopro avivava intensamente as chamas, e o fogo mais forte derretia mais rapidamente o ferro. Logo, Ogum pôde trazer muito mais armas, e com mais armas Oxaguian venceu a sua grande guerra. Oxaguian então veio agradecer a Ogum, e na casa de Ogum se apaixonou por Oiá. E um dia fugiram, Oxaguian e Oiá, deixando Ogum enfurecido e sua forja fria. Quando mais tarde Oxaguian voltou à guerra, e quando precisou de armas mais urgentemente, Oiá teve que reavivar a forja de Ogum, mas não quis voltar para a casa dele. E de lá, da casa de Oxaguian onde vivia, Oiá soprava a direção da forja de Ogum, e seu sopro atravessava toda a terra, que separava a cidade de Oxaguian da cidade de Ogum. E seu sopro cruzava os ares, cruzavam os mares, e arrastava consigo o pó, folhas e tudo e a mais pelo caminho, até chegar às chamas com furor e a atiçava. E o povo se acostumou com o sopro de Oiá, cruzando os ares, e logo chamou de vento. E quanto mais a guerra era terrível, e mais urgia a fabricação de armas, mais forte soprava Oiá a forja de Ogum. Tão forte que às vezes destruía tudo no caminho, levando casas, arrancando árvores, arrasando cidades e aldeias. E o povo reconhecia o sopro destrutivo de Oiá, e o povo chamava isso de tempestade. Muito Como bonito. a mitologia explica com simplicidade o que são os ventos. E mais uma vez estamos falando da questão apocalíptica de Yansan, Exatamente, a de renovação, renovando a com transformação. seus ventos, com as suas tempestades. Epa, rei Epa, Yansan. rei Yansan. Bora lá pro Juntos em Oração. Juntos em Oração. Oração em Yansan.
Saravá, Senhora Rainha dos Ventos, proteja todos nós. Oiá, deusa do rio Níger, Senhora dos ventos e das tempestades. Coloco em tuas mãos minhas ações na luz, na tua luz, e te consagro todos os minutos e horas desse dia, dos meus trabalhos, minhas preocupações, meus desejos e meus lazeres são teus. Dai-me hoje a luz poderosa para que compreenda todo o bem que preciso fazer e que tenha força para não ceder o mal que tenta bater em minha porta. Que eu consiga ser mais fraterno, mais irmão, mais compreensivo e capaz de perdoar. Dirija meus passos no caminho do bem e do amor, e hoje, mais que ontem, todos nós possamos contar com a sua orientação, com a tua bênção e com o teu amor. Com a tua espada, haveremos de cortar as demandas dos invejosos, dos falsos, dos inimigos, dos olhos grandes que necessitam de enxergar a verdade. Dando a conformação àqueles que sofrem com a força dos teus raios, nós te pedimos que acenda a chama da vida, que estão a todos aqueles desenganados, e a eles a força para continuar lutando na cura dos seus males. Saravá e Ansã, majestosa Senhora, a vossa proteção em vosso louvor, em brado unido saudamos. Ó gloriosa Mãe Guerreira, Dona das tempestades, protegei-me, eu, minha família, contra os maus espíritos, para que eles não tenham forças de atrapalhar a minha caminhada e que não se apossem da minha luz. Ajudai-me para que as pessoas mal intencionadas não destruam minha paz de espírito. Mãe Ansã, cubra-me com o teu manto sagrado e leve com a força dos seus ventos tudo que não presta para bem longe. Ajudai-me na união da minha família, para que a inveja não destrua o amor que há em nossos corações. Mãe Ansã, eu vos creio, espero e confio. Que assim seja e assim será. Epa Rei Ansã, Epa Rei Oiá. Saravá nossa Mãe Ansã, que toda essa energia de nossa Mãe Ansã esteja presente nos nossos lares, trazendo a força, a proteção, o equilíbrio, trazendo em nossos corações a proteção e a força que às vezes nós achamos que não temos. Que a energia de Ansã, a energia da Bela Oiá, faça parte dos nossos dias, principalmente dos dias das nossas angústias, dos nossos medos, para que ela transforme isso numa energia de força, de esperança, e que mostre que nós somos guerreiros e que nós vamos sim conseguir passar por alguns momentos, às vezes difíceis, mas que através da nossa força, através da nossa fé, através da nossa esperança, nós vamos conquistar e levantar a bandeira do amor, da paz, da alegria, e que a força de Ansã se faça presente sempre em nossa caminhada espiritual, trazendo sempre esse equilíbrio e sempre essa proteção nas nossas porteiras, que ela esteja sempre na proteção da porteira da nossa casa, retirando todos os maus e trazendo através dos seus ventos, da sua chuva, a limpeza necessária para o nosso caminho, e que sempre nos traga proteção, força e equilíbrio. Saravá nossa Mãe Ansã, e que equilibre e fluidifique essa água que está ao nosso lado, nos trazendo paz, amor e fé. Epa Rei Ansã, Epa Rei Oiá. Salve a Senhora do Tempo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso programa de Ansã. Espero que a gente tenha explicado essa grande orixá, tudo que ela representa. Mas Ansã é tão maravilhosa que você vai ter que procurar um terreiro para saber, não tem outro jeito. Que é lá que você vai conhecer a verdadeira energia dessa grande senhora das forjas, do dendê, do fogo e de tudo aquilo que é certo. E é neste clima gostoso que a gente vai encerrando, agradecendo a Ansã e a todo o povo do Jacutá, povo de Ansã, que Preto Velho, Caboclo, tem todo o povo de Ansã, né?
agradecendo o povo da Bahia, né, que é tão querido nessa linha, e agradecendo principalmente ao Rodrigo que tá aqui. Valeu, Rodrigo, boa noite, até mais. Boa noite, Pai Léo, boa noite, Mãe Priscila, a todos os irmãos e irmãs que acompanharam. Que os bons ventos de nossa Mãe Iansã possam trazer libertação, cura, transformação. Que sejam momentos de transformações positivas para todo mundo. Que Iansã abençoe e até a próxima semana. Boa noite, Mãe Priscila. Boa noite, sempre muito bom estar aqui com vocês. E até o nosso próximo programa. Que Mãe Iansã nos abençoe e nos dê sempre força para a nossa caminhada espiritual. Próximo programa que homenageamos ele. O rei dos orixás. Já é de Xangô o próximo? Sim, o único orixá que usa coroa, né? Eu pensei que ia ser mais no final do mês. Eu acho que não é o próximo, então? Se não for, a gente faz 2, porque ele A merece. gente faz 2 de Xangô. Porque Então, eu acho que ainda aguardem. tem mais uma sexta. Tem mais Vocês uma estão sexta aí em com junho? o calendário, Temos olhem mais aí. uma sexta. Eu acho que vai... Aqui na sua frente. Eu acho que vai ter que ter 2 programas de Xangô, hein? Mas aqui nós olhando, hoje nós estamos na sexta-feira, dia... 18. 18, né? Não, dia 15. Não, gente, já foi o feriado dia 16. Ah, não, estou olhando julho, 17. pessoal. Meu 17. Deus do céu. Hoje é Peço perdão, 17. junho. Não, hoje é 17. Temos Isso. 24. É o último, é o próximo. É já. o próximo. É o próximo. Xangô nos 24 dias de São João Batista. Xangô né? nos deixa emocionados. É isso. Xangô, dia 24, dia de São João Batista. Vamos estar bem no dia Os de Xangô. terreiros né? de Candomblé fazendo a fogueira de Xangô. Fogueira de Xangô. isso aí. Falaremos dele, do querido Xangô. Agora, se você quiser saber mais de Iansã, onde você acha, Mãe Priscila? Procure um terreiro. É lá. Saravá Iansã, Epa, rei, Iansã. me protegi No bambuzal de Iansã, das mandingas que lançaram sobre mim. Me protegi no bambuzal de Iansã, das mandingas que lançaram sobre mim. Ela é o vento que traz toda a bondade e nos seus raios destrói toda a maldade. Epa, reobeloiá, virou o tempo para ela guerrear. Epa, reobeloiá, na nossa banda ela é grande orixá. Epa, reobeloiá, virou o tempo para ela guerrear. Epa, reobeloiá, na nossa banda ela é grande orixá. Na nossa banda ela é grande orixá. Epa, Iansã. Você ouviu pela Rádio Mirua, programa Umbanda Reino da Paz.